Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GenCast. O GenCast é uma produção do Método Gen, um método de gestão estratégica para negócios. Meu nome é Rony Peterson e meu principal objetivo com o Método Gen e com o GenCast aqui é ensinar os empresários a saírem do operacional, ir para uma posição mais estratégica, construir empresas mais lucrativas e ter a capacidade de poder desfrutar de ser um empresário, uma empresária, que muitas vezes a maior parte dos empresários e empresárias desse país não conseguem fazer isso. E eu não sou apenas instrutor, eu também sou empresário há mais de 20 anos. E nessa caminhada como empresário, muitas vezes nós temos muitos problemas, nós temos muitas dúvidas, principalmente nas questões trabalhistas, nas questões jurídicas. E nessa noite eu trouxe uma convidada muito especial que vai estar trabalhando conosco um tema muito legal, que é o tema de blindagem jurídica trabalhista empresarial, né? Uma advogada que é especialista em direito do trabalho, especialista em direito empresarial, mas também ela é uma grande parceira do Método Gen. Já treinou conosco na turma 6, já apoiou a turma 7 e está aqui no apoio também agora, né? Junto conosco nesse projeto do Método Gen, trazendo mais conhecimento para você. Então, eu vou deixar que ela se apresente, porque ela se apresenta do jeito que ela quer. A palavra é sua. Sim, primeiro gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui, a gente conseguir partilhar um pouquinho de conhecimento e a ideia é a gente conseguir realmente abordar as principais dúvidas que a gente recebe no dia a dia. Como o Rony falou, eu me chamo Maíra Freire, eu sou advogada trabalhista e empresarial, especialista nessa parte de blindagem jurídica de empresas e também sócio proprietária da ELS Soluções Empresariais. Então a gente vai abordar aqui hoje as principais temáticas, desde a contratação, durante a relação de trabalho, como que a gente tem que seguir ali, né, a jornada de trabalho, a remuneração e principalmente questões de desligamento de colaboradores que têm muita dúvida. Vários problemas, na verdade, né, acontecem no dia a dia. Eu penso que a gente pode começar com um tema já bem espinhoso, né? Alguns anos para trás, talvez você possa dizer em que momento que isso aconteceu, mas abriu-se a possibilidade de nós, empresários, contratarmos algumas pessoas no regime de pessoa jurídica, né? É quando uma empresa contrata outra empresa para prestar um determinado serviço para ela. Isso sempre existiu, na verdade. Sim. Né? Então, quando você contrata lá o seu contador, ele tem uma empresa e ele presta um serviço para você. Então, só que foi se flexibilizando nos últimos anos a possibilidade de algumas vagas que antes não eram permitidas. Então, por exemplo, não lembro há quantos anos atrás, mas eu tenho uma empresa de desenvolvimento de softwares também, de tecnologia. Nós não poderíamos, naquele momento, nós não podíamos contratar programadores, né, terceirizados ou PJ, porque era atividade core da empresa. Então, teve alguma mudança aí na lei que se permitiu. Só que aí também abriu-se muitas brechas. Então, eu queria que você já começasse dizendo para nós, Maíra, né, quando contratar PJ, quando não contratar, quando é que o pessoal contrata PJ e está fazendo totalmente errado, o que a gente precisa observar como empresários e empresárias aí em relação a esse tema? Perfeito, exatamente. A gente teve ali, se eu não me engano, 2018, 2019, a gente teve uma alteração da lei de terceirização. Então, a partir do momento, ela antes era proibida a gente fazer a terceirização da atividade fim. Como o Rony falou, então, sua empresa era de software, a gente não poderia, né, terceirizar o programador, porque ele justamente ele atuava na atividade fim da empresa. Agora, por exemplo, uma diarista, né, uma empresa de limpeza, por exemplo, a gente já poderia antigamente. Depois, com essas alterações da legislação, a gente começou a poder fazer a terceirização de qualquer atividade. Então, desde sendo uma atividade meio, atividade fim, a gente pode terceirizar na empresa. E aí começou a pejotização, né? Eu falo que eu acho que toda semana eu atendo empresários e pelo menos uma vez na semana vai ter. Eu posso contratar PJ? Ah, mas tá no seguro-desemprego. Nossa, inclusive atendi hoje uma questão dessa. Tá no seguro-desemprego, eu quero te puxar esse colaborador, um colaborador muito bom, mas eu quero ajudar ele, né? Pra ele continuar recebendo seguro. Então, não vamos registrar, né? Descobrir a fórmula mágica, a gente faz um PJ e tá tudo bem. Mas não é bem assim. A gente teve várias alterações na legislação que permitiram que a gente conseguisse ter alguns requisitos, né? A gente já tem aí a CLT desde, deve ser mais ou menos 49, ela fala alguns requisitos. Então, hoje, para a gente ser um colaborador, a gente tem que respeitar o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. Nele, ele traz 5 requisitos. Então, eu sempre explico isso praticamente em todas as assessorias que eu dou. 5 requisitos. O primeiro é, a gente só contrata um colaborador CLT se ele é pessoa física. A gente não pode contratar um PJ. Então, vamos lá. Esse requisito eu falo que é o que mais que a gente consegue trabalhar melhor ali. Outro requisito é a pessoalidade. Então, eu contrato aquele trabalhador, eu espero que ele esteja trabalhando ele
não pode mandar mãe, pai, irmão, tio. A gente sempre brinca, né? Eu contrato a Ivete Sangalo, eu não quero que outra cantora vá, eu quero a Ivete Sangalo. Eu falo que na pessoalidade é o exemplo mais fácil que a gente tem de entender, né, a questão desse requisito. Os outros 3 requisitos são requisitos extremamente importantes. Outro é a questão da não eventualidade ou a habitualidade, ou seja, eu tenho uma expectativa que aquele colaborador esteja no meu horário de trabalho. Por exemplo, ele trabalha de segunda a sexta, ele trabalha de segunda a quinta. Então, a gente tem aquela expectativa, e não só do dia, de horário. Então, ou ele vem de manhã, ou ele vem à tarde, ou ele vem em período integral, que é o comum que a gente contrata, né? 8 horas, 44 horas semanais. Mas, Maíra, eu tenho, por exemplo, uma diarista que ela limpa a minha empresa uma vez na semana. Toda segunda-feira a empresa é fechada, ou ela vai a algum horário ali para poder limpar. Então, eu não preciso? Precisa, porque a eventualidade, a não eventualidade, na verdade, ela não diz respeito de ser segunda a sexta. Ela fala de uma expectativa. Então, toda vez que eu tenho uma expectativa de que toda segunda-feira aquela funcionária estará lá, ou toda sexta, ou toda terça aquela funcionária vai estar lá, já configura a habitualidade. Então, muito importante a gente pensar nisso quando a gente trabalha essa questão. Mesmo que a pessoa trabalhe uma vez na semana, ela pode trabalhar até uma vez por mês, já configura uma expectativa. Óbvio que se é uma vez por mês, por exemplo, ela vai todo dia 5 na minha empresa. Já é uma habitualidade. Então, sempre que tenha uma expectativa na relação de emprego. Outro requisito é a subordinação. Então, a gente determina regras, normas. Ela precisa cumprir o que a empresa estabelece. Ela precisa estar em reunião. Ela precisa trabalhar dentro do nosso sistema. Ela precisa dizer o que ela está fazendo no trabalho dela. Eu posso corrigir o trabalho dela. Ou seja, ela não tem autonomia na sua relação de trabalho. Ela tem que seguir o que a empresa determina naquela situação. O último requisito é onerosidade. Então, trabalhei 30 dias, recebo no mês subsequente. Como é geralmente. Mas não só isso. A gente pode até ter caracterizado a onerosidade se, por exemplo, ele trabalha por tarefa. Ele recebe por tarefa. Ou por comissão, né? Então, às vezes, a comissão a gente não tem valor fixo. É ali um valor variável. Só que tem aquela contraprestação. Então, eu trabalho e depois de 30 dias eu vou receber aquilo que eu fiz no mês anterior. Certo. Então, são 5 requisitos. E a gente fala, a CLT, que derrubou um requisito desse, a gente já não precisa fazer a contratação via CLT. Então, o que a gente pensa? Poxa, vamos no requisito mais fácil. Então, vamos pedir para o colaborador abrir uma PJ, saiu o primeiro requisito, se os outros estão ou não estão presentes, tudo bem. E aí que começou a ter um grande problema na jurisprudência, que é justamente a pejotização ilícita, que é quando a gente faz uma caracterização daquilo só para poder não ser CLT. Sim. Então, a gente abre a PJ só para desconfigurar. É uma forma de pagar menos impostos apenas. Exato, exatamente. Tá, então agora eu quero pegar alguns pontos, eu fui anotando aqui para não esquecer, de coisas que você falou pra gente ver se faz sentido. Então, por exemplo, você falou, mas se ele tiver que ir sempre no mesmo horário, sempre nos mesmos dias, isso já configuraria, né, que ele tem que seguir uma jornada, já não dava para ser PJ. Mas, por exemplo, eu posso vou pegar o exemplo do caso de um programador PJ. Né? Eu posso exigir dele que ele participe de reuniões uma vez por semana, para apresentar o que ele fez, pra gente alinhar o que tem que ser feito na próxima semana. E eu posso exigir que seja sempre no mesmo horário, no mesmo dia essa reunião? Ou se eu fizer isso, já pode caracterizar que ele teria que cumprir um desses requisitos que você falou aí? Não, perfeita essa pergunta. E é a gente que eu trabalho muito. Por quê? Pode, desde que esteja escrito no contrato. Ah, legal. Então, assim, a gente faria, por exemplo, um contrato, a gente vê muito isso em empresa de energia solar, que faz a contratação de um vendedor externo do representante comercial, é o termo correto que a gente utiliza nos contratos, né? Ou até promotor ali, a gente também pode utilizar dessa forma. Mas o que a gente coloca no contrato é que essa ida à empresa uma vez na semana, por exemplo, para participar da reunião, é justamente para ele conseguir alinhar o produto que ele vai vender. Legal. Ou então, nesse caso, ele alinhar o produto que ele tem que entregar, que ele tem que resolver. Pode, a gente só não pode ter essa... Por exemplo, se ele não for na reunião, a gente dá uma falta. Tá bom. A gente não for na reunião, a gente dá um desconto. Porque aí gera uma obrigação. A reunião, a intenção é para facilitar o trabalho dele. Então, nos outros dias, se ele não for, ou, por exemplo, a reunião é na segunda, e na terça-feira ele resolveu não trabalhar, ele foi ao médico, ou ele viajou, ou, enfim, ele fez qualquer coisa que ele quis fazer, a gente não pode perguntar para ele no WhatsApp. Eu sempre falo para meus clientes, cuidado com o WhatsApp. Hoje virou uma prova. Virou uma prova. É uma prova. E eu falo, o direito do trabalho é muito mais complexo porque a gente tem a informalidade dentro do processo do trabalho.
trabalho. Então, um print de WhatsApp já serve. Tipo, se eu cobrar ele na terça-feira, por que ele não foi na reunião de segunda, é isso? Exato. E aí, no WhatsApp também, a gente, normalmente nas outras esferas, criminal, civil, a gente tem que fazer uma ata notorial do WhatsApp. Então, a gente tem que ir no cartório, levar o celular, falar que aquele print é verdadeiro. Aquilo custa caro, uma ata notorial. Então, é muito mais complexo. A gente trabalha não. A gente tira um print no celular, anexa no processo, acabou. Assim, óbvio que hoje tem até um questionamento, se a gente, com um bom advogado dessa parte reclamada, a gente trabalha justamente isso. Até porque pode ser falso, né? Pode ser um print falso e tal. Mas então, eu sempre falo, essa questão da não eventualidade, só cuidar da forma de cobrar. A gente pode e tem que estar determinado em contrato. Tá, mas vamos supor então que eu coloquei no contrato, que ele tem que todas as semanas. Eu lembro quando eu contratei uma pessoa, um representante comercial na empresa de treinamentos, estava em contrato que nós faríamos reuniões semanais de alinhamento, estava em contrato que ela poderia ser solicitada para ser treinada, então, ou seja, ter treinamentos pontuais. Estava em contrato que ela deveria utilizar o celular da nossa empresa por conta do WhatsApp corporativo e das ferramentas que nós utilizávamos. Se isso tiver em contrato, esses pontos que eu coloquei são pontos que poderiam não caracterizar um PJ ou por estar em contrato e ter sido combinado, isso está ok, por exemplo? Não, isso está ok, porque, como a gente falou, são os outros requisitos. A gente vai falar que a não eventualidade, ela tá ali um pouco mais nebulosa. Só que ela tá imprevista em contrato. Mas, por exemplo, as outras situações, uma subordinação, por exemplo, que é justamente, também envolve essa questão de dar satisfação também da relação de trabalho todos os dias, esse já tá um pouco mais relativizado pela situação própria do trabalho. Então, assim, o contrato é importante, mas para o direito tem o princípio da primazia dos fatos. Então, o que importa é o que acontece no dia a dia. Óbvio que o contrato, ele sempre tem que ter, principalmente o contrato escrito, pensando na pior das hipóteses, que é o papel do advogado, pensar numa ação, trabalhista nessa situação. Mas desde que esteja no contrato e a gente realmente vigore isso. Então, vigore que no dia do treinamento ela tem que estar, mas nos outros dias a gente não tem uma cobrança, principalmente no aplicativo do WhatsApp, perguntando o que ela está fazendo. E até pode ser legal agora, que eu lembrei até de uma empresa, o que a gente fez? Tinha um vendedor, e é novo, a empresa nunca trabalhou com essa forma de terceirização. A gente colocou uma reunião numa segunda-feira, e na sexta-feira ela tinha que enviar um relatório das visitas que ela fez. Foram feitas. E tudo bem, a gente colocou no contrato, porque ainda assim o que ela faz nos outros dias da semana não tem problema. E essas reuniões é justamente, entende-se, para facilitar a venda dela, porque ela vai receber por comissão, ela vai receber pela venda realizada. Então, não tem problema. Eu lembro até que nesse caso dessa pessoa que trabalhava para mim, ela tinha que usar o CRM da própria empresa, porque já ficava tudo registrado. Então, no caso dela deixar de prestar serviço para mim, a próxima pessoa que viesse prestar já teria todas as informações ali. Tá, eu posso pôr em contrato uma quantidade de horas trabalhadas por semana e pagar por isso. Por exemplo, eu contratei um programador onde ele vai receber um valor X para 40 horas de desenvolvimento semanal, não importando o horário que ele desenvolva. Mas ele precisa, de alguma maneira, demonstrar a produção. Se coloca a quantidade de horas trabalhadas, independente do horário da jornada, isso poderia dar um problema? Isso é um pouco mais complicado. Eu recomendo não colocar, mas se a gente colocar dentro do mês, ok. Porque, assim, ainda dentro do mês, 40 horas, não é o que seria nem, né? Uma semana no CLT faz 44. Então, são jornadas totalmente diferentes. Mas é complicado, porque é aquilo que eu falei, a gente poderia, por exemplo, ter um trabalhador que trabalhava toda segunda-feira, fixo na empresa, realmente fazendo o trabalho lá dentro, ele não está indo para uma reunião. Por exemplo, uma diarista, né? Porque a gente tem situações diferentes. A empregada doméstica do lar, ela tem a lei complementar, que ela é uma lei específica, a 1.500. Então, essa lei, ela fala que a gente só precisa registrar uma empregada do lar ali se ela trabalha mais de 3 vezes na semana. Agora, se essa mesma pessoa trabalha dentro de uma empresa também fazendo limpeza, não existe isso, tá, gente? Isso confunde muito. A CLT, quem vai vigorar nesse caso é a CLT, não a lei complementar, então independente. Por isso que a gente pode colocar, mas eu sempre falo, é bom ter um advogado, né, para poder fazer da melhor forma. Primeiro, para poder entender a sua realidade. Eu tô fazendo correto ou eu tentando burlar a lei? Porque quando a gente burla a lei, uma hora ou outra vaza, uma hora ou outra passa. Uma hora ou outra a gente não consegue seguir aquele negócio de não cobrar, de não perguntar, de não exigir um horário. Então, por isso tem que ser sempre muito desenhado ali a situação, né? E aí, quando a gente pensa assim, não é só do lado do empregador essa pejotização. Então, muitas vezes eu abro vaga lá na empresa, e eu abri recente uma vaga, e a maior parte das pessoas que se candidataram, eu abri via LinkedIn,
A maior parte das pessoas que candidataram queria PJ. Não queriam CLT. E eu não queria PJ. Eu queria CLT, queria trabalhando dentro da empresa, por uma questão de cultura, produtividade. E aí os haters que me desculpem, mas já está mais do que provado que dentro da empresa, trabalhando presencial, é muito mais produtivo. Né? A prova disso é que as maiores empresas do mundo que tinham feito home office, por exemplo, voltaram. Tá todo mundo trazendo de volta, porque caiu demais a produtividade. Né? E eu sou um dos que não gosta de home office. Eu literalmente não gosto de contratar home office. Só que tem certas vagas que você quase não acha mais pessoas querendo trabalhar presencial, com CLT, tudo certinho. Né? A vaga, por exemplo, de pré-vendas, de SDR, hoje é muito difícil encontrar alguém, um SDR que quer trabalhar presencial, um gestor de tráfego, né, que quer trabalhar presencial. Então, mesmo que seja o funcionário querendo, a gente também precisa ter todos esses cuidados. Sim, exato. Foi aquilo que eu falei. Essas situações, ou o que acontece muito é quando pede para poder não perder o seguro-desemprego. Então, assim, são duas situações que a gente muitas vezes tenta auxiliar do outro lado e não vai ter essa devolutiva na situação. E aí, quando a gente até falando sobre essa questão do pagamento também, é sempre importante a gente pensar, quando a palavra, né, que a gente utiliza dentro de um CLT é contraprestação. Certo. Então, ela faz a prestação do trabalho e o empregador, ele remunera, ele faz algo contra aquela prestação, justamente pagar o salário. Então, a gente sempre tem um trabalho para depois vir o salário. Geralmente, um prestador de serviço que tem uma autonomia, vamos colocar aí que tem sendo muito usado, o BPO financeiro, por exemplo. Né? Tem muitas empresas grandes que utilizam, a gente tem conversado muito. Agora, até na ELS, a gente também tem colocado o BPO RH, Departamento Pessoal, justamente que consiga ter essa terceirização. Só que a forma até do pagamento desse contrato, ele é diferente. Muitas vezes a gente já começa pagando até. Né? A gente já coloca ali a remuneração, contratou, dia 10 já pagou, ele nem deu os 30 dias de trabalho. Você paga uma integração, um onboarding, a organização dos primeiros documentos. Os 3 primeiros meses um valor, depois outro valor. Então, assim, esse contrato ele é muito mais flexível, né? A gente tem uma forma muito melhor. Só tem que ver o que é viável também para a empresa. Às vezes a empresa pensa, nossa, mas eu não vou ter custo, né? Então, vamos fazer PJ. Só que primeiro, se parar para pensar futuramente, uma ação trabalhista, menos de 8 mil você não paga. Menos de 10 mil, vou colocar ali, você não paga. Isso considerando um funcionário que trabalhou 6 meses na sua empresa. Sim. 6 meses. Porque é um TRCT básico, ainda tem multa, tem, né, todos os artigos ali que vai encaixar naquilo. Então, tem que cuidar muito essa... Eu falo que às vezes é uma bobeira achar que o custo é menor. Sim. Por exemplo, hoje quem toca o financeiro da minha empresa é um BPO. E a dona desse BPO é uma ex-colaboradora nossa. Mas quando ela foi deixar de ser colaboradora para abrir o BPO para me atender e atender outras empresas nessa terceirização, para quem não sabe, BPO é uma terceirização de serviços administrativos. Então, você pode terceirizar o financeiro da sua empresa, você pode terceirizar os recursos humanos da sua empresa ali, departamento pessoal, enfim. No meu caso, ela terceirizou todo o administrativo. 100% do administrativo está na mão da empresa dela, ela tem 3 funcionários e tal. Na época, quando a gente foi transformar ela num BPO, que ela foi abrir uma empresa para que a gente fizesse um contrato PJ, na época o cálculo foi muito simples. Era o que ela ganhava, mais 13º, mais férias. Então a gente pegou tudo que a gente tinha, né, de despesa ali, de custo para manter aquela colaboradora, somou tudo e dividiu por 12. Sim. Né? Somou o ano inteiro tudo, dividiu por 12 e falou, ok, você não vai perder nenhum real de nada e daqui para frente a gente vai reajustar esse contrato sobre um determinado índice, que é assim que geralmente funciona nos contratos, né, de empresa com outras empresas. Então, às vezes, a empresa não está ganhando quase nada. Né? Se você talvez está no Simples Nacional e você tem o benefício do INSS da parte do empregador, que talvez é um dos maiores impostos da folha de pagamento, se você está no Simples, numa tabela que você tem o benefício ali do INSS, aí que eu não vejo vantagem nenhuma em contratar PJ. Sim. Porque se você parar para pensar, se você paga o INSS, ainda é uma carga tributária bem alta, né, sobre o teu departamento, sobre a tua folha de pagamento. Mas se você não paga, não faz muito sentido. Sim. Eu não vejo fazer muito sentido. Então, muitas vezes o empregador, ele tem uma visão errônea, ele quer sonegar, e aí ele acha que o caminho da sonegação é ele fazer a pejotização, né? Põe todo mundo no PJ. Sim, e aí fica difícil porque ele fala, eu já tive muita situação também, coloca no PJ, mesmo a gente falando, não faz. Ah, mas como que eu cobro agora?
Ah, mas ele não tá trabalhando. Pronto. Ah, ele tá pegando o carro e indo fazer tal coisa. Eu falo, mas exato, ele tem autonomia na prestação de serviço. É dele a decisão de quando ele trabalha ou não. Não é mais sua. Eu posso cobrar resultado. Posso cobrar resultado, Beleza. mas aí, exato, no período. No período. Agora, principalmente se são empresários, né, mais antigos, que tocam o negócio há mais tempo, eles se como assim das 2 às 3 ele não tá trabalhando? Como assim, deu sexta-feira, 4 horas da tarde, ele não tá mais me respondendo mensagem? Eu passei por isso. Não tem, Eu tinha uma pessoa que gente. trabalhava PJ pra mim, e aí já é mais um sentido, mais um dos motivos pelos quais eu não gosto de PJ, é que eu mandava mensagem pra essa pessoa 8 horas da manhã, no WhatsApp, de alguma coisa que precisava ver, ela me respondia 11. Sim. Ah, não, mas eu não podia, eu estava ocupada. Mas o contrato tinha sido combinado para que você fosse trabalhado o dia inteiro. Então, nesse momento aqui, eu percebi que não fazia sentido para mim. Porque eu tenho essa característica. Porque se você que a pessoa está ali à disposição, eu mandei uma mensagem, por que ela vai me responder 3 horas depois? Não tem sentido nenhum. Então, o empresário que for trabalhar com o PJ, ele tem que estar preparado para se adaptar. Sim. Se ele não estiver preparado para se adaptar, não faz sentido nenhum. Exato. Quais são os... Assim, você viu vários casos já, com certeza, nos trabalhos que você presta como advogada e nessas suas assessorias. Quais são os principais problemas, assim? O que mais dá problema depois que transforma aquilo no CLT, vai para a Justiça do Trabalho? Geralmente é a cobrança de horário? A cobrança de horário. Não ter o contrato. Então, por exemplo, a Nossa. gente não... Isso, já teve... Eu até gosto muito de contar esse caso. Não é nem aqui de Dourados, essa empresa, que a gente deu assessoria justamente porque a gente entrou lá numa ação trabalhista. É uma empresa de energia solar. E aí, um dos funcionários, ele ajudou a abrir a empresa. Inclusive, ele foi avalista da empresa. Então, assim, ele realmente era o primeiro Meu funcionário. Deus. O funcionário zero da empresa. Representante comercial, todos os outros sistemas que eles usaram foi de representante comercial, então era PJ todos. E esse, especificamente, ele não fez contrato. Porque é muito antigo, né? Pra que eu vou fazer? Muito antigo, amigo. Amigo, Olha os erros que o a empresário confiança, comete. entendeu? É Confio muito aquilo. nele. Gente, família Essa coloca pessoa na nunca justiça. vai me meter no pau. Família coloca quem dirá quem você contratou ali, né? Não existe isso. Resumindo, a pessoa saiu, abriu uma outra empresa, inclusive concorrente, e entrou com um processo cobrando 140 mil reais. Uau! 140 mil Qual reais. que era o rendimento? Quanto que ele ganhava por mês? É porque já estava há bastante tempo na empresa, então ele jogou férias, 13º, tudo. Devia estar já uns 4 anos, salvo engano, já. Foi logo depois que colocou na empresa. Abriu. Sim, aí ele Nem alegou. que ele estivesse na CLT, não ia dar isso no direito trabalhista, nunca. Não, porque aí é óbvio que ele pediu indenização, um monte de coisa, né? Porque aí eles pedem muito dano moral por não anotação da carteira de trabalho, apesar que isso não dá na justiça do trabalho. Mas o advogado reclamante coloca, porque ele tem que dar peso naquilo. E dá um medo. E óbvio que o advogado da parte reclamada vai cobrar em cima do valor da causa também. Então, são coisas que poderiam ter sido evitadas. Então, a cobrança do horário, nesse caso deles também foi cobrar o uso do uniforme e não ter no contrato. Porque, assim, a gente pode cobrar o uso do uniforme, só que o que a gente coloca no contrato? Que é muito mais uma questão de segurança. Então, por exemplo, um representante comercial de energia solar, ele tem que estar com o uniforme da empresa quando ele for entrar dentro de uma casa. Quando ele for conversar com o cliente, quando ele for fazer, né, um contato direto, justamente por conta da confiança. Então, é assim que a gente coloca no contrato. Não é que ele é obrigado a usar o uniforme, mas que ele precisa usar o uniforme para a empresa se prevenir de qualquer situação que possa acontecer. Então, ele é melhor desenhado. Então, ele usava o uniforme, cobrava horário, recebia o valor fixo alto. Então, era 3 mil fixo mais valor de comissão. Gente, PJ não recebe fixo, assim, dependendo da situação, obviamente, né? Mas, em regra, a gente evita. O que a gente coloca? Principalmente representante comercial, a gente coloca uma ajuda de custo. Mas uma ajuda de custo vai ser de R$500, R$300, vai ser para ajudar o combustível, vai ser pelo aluguel do carro que ele utiliza, muitas vezes. Então, assim, são valores mais baixos. Agora, 3, 4, 5 mil de salário fixo mais comissão, não tem como falar que isso não é um CLT, assim. Então, eu vejo que os principais erros que fazem é justamente essa cobrança de horário, utilização de cumprimento das regras da empresa, como, por exemplo, o uniforme, valor, então, de salário, então, coloca valor fixo mais comissão, muitas vezes. Então, horário. Exato. Então, essas são, acho que, os principais pontos, assim, que eu vejo que dá errado no final. Mas gera um problema. Então, e o contrato, gente, pelo amor de Deus, faça um contrato de tudo. Mas faça um contrato com um bom advogado, por favor. Não vai me pegar modelinho na internet e adaptar e passar pra frente. Porque a chance de dar problema depois é muito grande. E até puxando rapidinho também esse gancho, eu gosto muito, pensando no contrato e numa pessoa que ela é PJ, ela não vai ter tanta responsabilidade, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, eu ia te perguntar sobre isso agora. Então já vamos falar. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei nova ainda, né, pro direito. Ela teve vigência ali em 2022, 2023, quando a pandemia, ela foi jogada um pouco
pouco mais pra frente. E a LGPD, ela veio pra proteger os dados pessoais. A gente sempre fala, quem nunca que foi, por exemplo, no mercado e só vendia antigamente com o CPF? Ou então ia numa farmácia e só vendia com o CPF. Então, sempre tinha essa vinculação. E quando eu começado a perceber, óbvio, tem vários casos, principalmente fora do Brasil, por conta da GDPR e aí várias outras embasamentos legais, mas percebeu-se que teve muito mais vazamento de dados no período pra cá. Sim. Porque tudo que era feito era vinculado com todas as informações sem necessidade. Para que eu vou passar meu CPF? Eu até tive um exemplo também esses tempos em Dourados, que eu fui sentar no barzinho e pedi uma CPF. Eu falei, mas gente, eu não posso tomar uma cerveja mais sem entregar um CPF, entendeu? Sério? Sim. Pra poder lançar na comanda, na nota. Exato. Só que assim, o que é feito com esse meu CPF? O que é feito com esse meu documento? Então, a ideia da LGPD foi justamente isso, proteger. E a gente fala que não foi criar mais burocracia, foi dar mais segurança. Então, onde os meus dados eles estão indo, como eles são tratados e, mais importante, para que eu faça a coleta de alguns dados. Então, hoje existe a NPD, que é como se fosse o PROCON, eu sempre trago esse paralelo, que ele faz essa fiscalização de empresas. E se você descumpre a LGPD, você tem multas aí que vai até 5 milhões. E eu falo que a multa financeira, ela não é o mais grave. Para mim, a pior multa que a LGPD traz é a proibição de utilizar os dados. Como que se vende hoje sem você pegar um dado de um cliente? Como que você vende sem ter pelo menos um nome? Porque dado é tudo. É nome, RG, CPF, endereço. Só que aí tem um ponto importante, né? Se você for fazer a emissão de uma nota fiscal, você precisa dos dados. Exato. Você não faz, não tem como. Você não emite. Sim, Mas assim, o que a LGPD fala é só a finalidade. Principalmente trazendo a LGPD na parte trabalhista, a gente tem aquela ficha de empregado. Sim. É padrão, né? Toda a contabilidade manda. Tem fichas de empregado, hoje elas foram até atualizadas, mas continua até a etnia e a cor. Qual que é a finalidade daquilo? Né? Uma coisa é, por exemplo, a sexualidade, né? Feminino, masculino ali, sim, porque aí tem questão de auxílio, tem questão até de dado, IBGE e tudo mais. Mas agora tem informações que não tem a necessidade daquilo tá. E muitas vezes a gente pega dados que a gente não tem a finalidade para aquilo, como que a gente vai trabalhar aquilo, né? Como a gente vai tratar daquilo, como a gente vai cuidar daquilo. Então eu falo, principalmente nessa parte trabalhista, a questão de sindicalização. Se o empregado, às vezes, na entrevista, pergunta se o empregado é sindicalizado ou não. Isso é uma discriminação. É porque, assim, olhando do lado do empregador, né? Dependendo da posição que ele tiver no sindicato, você não pode mandar ele embora, gente. Então, assim... Sim, exato. É exatamente por isso que os empregadores muitas vezes perguntam. A gente entende, mas entendeu? assim, a gente fala, tem mas como perguntar. Exato, não pode. Teoricamente, não pode perguntar se ele é sindicalizado ou não. Você não pode perguntar a religião dele? Não pode perguntar a religião dele, a não ser que tenha uma finalidade, por exemplo. Não, o sábado. Exato, né? Ele precisa trabalhar no sábado e aí ele é de uma religião que não trabalha no sábado. Aí pode. Exato. Por exemplo, muito também importante, já cansei de ver. Eu fazer a divulgação de uma vaga de trabalho e eu colocar lá que eu quero que seja mulher. Não Ou pode. eu não quero, não pode. Isso é discriminação. A não ser então, que... tá vendo aí, gente? A não ser que o cargo justifique. Como, por exemplo, eu vou contratar uma segurança para um presídio feminino. Obviamente, precisa ser uma mulher. Justificável. Agora, se não tem uma justificativa para aquilo, a gente não pode divulgar. Não pode divulgar. Não pode divulgar. Que fique claro que você não pode divulgar. Não significa que você não pode... Que você decide não contratar, tudo bem. Você só não pode divulgar. Né? E aí eu passei por isso agora, recente. A gente estava com uma vaga de pré-venda aberta para uma das minhas empresas e a gente queria uma mulher. Sim. Né? Porque essa vaga a gente acredita que é uma vaga que a mulher ela consegue ter uma destreza melhor, né? Uma forma de abordar melhor. E a gente já fez várias experiências com homens e mulheres. As mulheres sempre foram melhores nessa vaga. Só que a última vaga agora que estava aberta, a gente não conseguiu encontrar uma mulher. As que a gente encontrou não deu certo, e aí o que tinha na sequência ali pra gente poder verificar era um homem. E aí nós acabamos contratando um homem. Mas lá no passado a gente divulgava. Né? Uma vaga para mulheres. Sim, eu acho que quando coloca mulher, até que é difícil você vai ter alguma ação, né? Ou alguma fiscalização. Agora, principalmente quando coloca homens. Eu tive uma empresa que ela não contratava mulher. E a dona era mulher, tá, gente? Sério? Porque ela falava que mulher podia engravidar, primeiro a principal. Ou porque mulher brigava muito, porque mulher tinha TPM. Tem TPM. Porque a mulher é mais estressada, porque a mulher é mais emotiva. Então, ela sempre falava, ou ela contratava sapatão, que é um absurdo, porque não existe isso. E ela me falou já isso, gente. Ela me falou. Eu quase morri do coração. Eu falo, pelo amor de Deus, você não me fala isso em voz alta, nunca mais. Não fala isso em voz alta, nunca mais. Que hoje grava tudo. Não manda áudio do WhatsApp, por favor. Pelo amor de Deus. Vai dar problema. Sim, ou então homem. Acabou. E ela até falava, se for um homem muito afeminado pelas palavras dela, não contratava. Então, assim, é
formas de discriminação. A gente brinca tudo hoje, mas tive uma conversa muito séria e falei, o jurídico não orienta ter esse tipo, né, de posicionamento, porque são discriminações. Sim. Então, a ideia justamente dessa divulgação de formas de vagas é para poder evitar a discriminação, principalmente em relação à mulher, que a gente sabe hoje que o mercado de trabalho ele é muito mais fechado para mulheres, principalmente por conta da gravidez. Da gravidez. Né? Então, por isso também que é proibido você pedir teste de gravidez, né, na contratação. Justamente vindo para esse lado da discriminação. Em contrapartida, se ela fizer a entrevista de emprego e já tiver ciência que está grávida e não avisar, isso pode ser revogado depois. Pode ser revogado, mas assim, é bem complexo. Porque se juntar lá que ela não... Porque como que a gente vai saber que ela já sabia? A gente só seria por um teste. Eu falei assim, agora, ela fez ou ela fez o teste no hospital, para confirmar e tal. Exato. E tinha data e tinha tudo, e era antes da contratação. Sim, né? Porque a gente já viu isso. Eu tô perguntando porque eu já vi isso acontecer em empresas de clientes meus, entendeu? Agora, por exemplo, engravidou no contrato de experiência. Ou no aviso prévio, que é muito comum, né? No aviso prévio acontecer isso, aí não tem o que fazer, gente. É estabilidade, né? E aí ele ter estabilidade 5 meses pós-gestação, ter todo o período ali da... Só para ficar claro para quem está nos assistindo aqui. Por exemplo, a mulher engravidou, está trabalhando para você, é uma colaboradora. Até quando ela pode trabalhar ou deve trabalhar? Porque a estabilidade, ela vem pós o nascimento. Então, por exemplo, ela pode, sei lá, no 9º mês já parar de trabalhar, ou ela precisa de um médico do trabalho, alguma coisa que dê esse afastamento. Como é que funciona isso? Não, a gente pode, por opção dela, puxar. Só que tem que ser o último mês de gestação já. Então, só por no exemplo, último. no último mês. Até porque... Sei lá, 8º mês, ela já não tá bem e tal. Aí seria por atestado médico. Tá Só bom. que já contabiliza os 120 dias. Porque já contabiliza. Os 120 dias não é a partir do nascimento, é a partir da licença do trabalho. Tá bom. A partir da licença do trabalho. Exato. Então, por exemplo, se ela antecipou, já tive, né, as duas situações em empresas. Tanto colaboradores falavam, não, já tô no final, já tô cansada, eu quero puxar. Puxa uma semana antes, 2 semanas antes, eu já não quero mais vir na empresa. Aí você desconta dos dias dela de licença ali que ela teria pós-nascimento. E aí, sim, os 5 meses é a partir do nascimento. Então, são prazos diferentes que a gente conta. Então, 5 meses de estabilidade, então que ela não pode ser mandada embora, mas ela já vai ter retornado para a empresa, por exemplo. Se ela pegou 1 mês antes, ela vai voltar com 3 meses. Vai voltar com 3. E aí ela tem mais 2 meses de estabilidade. Agora, se ela pegou no nascimento, ela volta com 4, tem mais 1 mês de estabilidade. Então, tem essas regrinhas que são um pouco diferentes. E nesse período que ela tá afastada, o INSS que tá pagando o salário dela. Isso, é o INSS que tá fazendo o pagamento. Que também é um detalhe que às vezes a gente não se atenta para isso, né? A empresa não tá tendo ali, ela não tá sendo onerada, um prejuízo por isso e tal. Mas, por exemplo, se ela ganha um salário muito alto, o INSS vai pagar um teto? Vai ter um teto. Mas aí o prejuízo é dela. A empresa não tem que complementar, por exemplo. Aí vai ser um teto ali, na situação ali. Então, ela tem... Bem, enfim, eu tive vários colaboradores que engravidaram e, gente, funciona super bem. Sim. O maior desafio para nós empregadores é o período que elas ficam fora, que às vezes você tem que contratar outra pessoa para fazer o que ela fazia. Então, se ela estava numa posição muito chave, você precisa contratar bem antecipado para você treinar essas pessoas e tudo mais. E às vezes fica também, mas qual que eu vou fazer com essa pessoa quando ela voltar? Depois que ela voltar. E aí, às vezes, você vai ter que desligar. Sim, faz um contrato de experiência. Né? Contrato de experiência ali, ele é 90 dias e a gente pode estabelecer as regras. A gente pode fazer 45, que é o mais comum, mas a gente pode fazer 30, 60, por exemplo. Não tem a necessidade da gente fazer períodos fixos. Lá na empresa é 15, 30. A gente só não pode fazer mais de uma prorrogação. E essa prorrogação não pode passar 90. Só a única regra pela lei. O resto você pode fazer 10, 10, acabou a experiência, por exemplo. Pode também. Pode. Então você só não pode ter 2 períodos de prorrogação. Por exemplo, 10 mais 10, aí o restante. Aí não pode. Aí não pode. Lá na empresa é 15, 30. Eu falo muito isso em sala de aula. Por que na empresa a gente faz 15, 30? Eu não vejo... Vou reformular. Quando você tem um processo de integração de onboard bem desenhado, eu não vejo necessidade de 45 dias para você saber se a pessoa vai dar certo com você ou não. Porque você já colocou ela em situações, né, para saber se ela vai se adequar para aquela vaga. Então, essa é uma dica para você que está me ouvindo. E muitos alunos meus não sabiam disso. Ficam falando, eu achei que era obrigado a ser 45. Não, eu com 15 dias, se eu ver que a pessoa não se adaptou para a vaga, a gente não renova. A gente já encerra ali, vai ser o seu custo mínimo, você vai pagar os 15 dias trabalhados, vai pagar os direitos que existem ali para serem pagos, mas você pode encerrar, você não renovou. Agora, beleza, passou por 15 dias, a pessoa está em cima do muro, ainda se contrata ou não contrata. Tem alguns comportamentos que
talvez você precisa lapidar. Você tem mais 30. Sim. Então, ou seja, com 45 dias, que é o caso da minha empresa, com 45 dias a gente já sabe. Então, eu falo que na maior parte das vezes, com uma semana, você já sabe que não vai dar certo. Sim, Tem colaboradores que a gente fala, esse não vai chegar no 15º dia. Acontece. Sim. Tá, e aí, só pegar de novo o gancho da LGPD, quando a gente pensa, por exemplo, na entrevista de emprego, tudo bem. Mas em relação aos dados que eu tenho do meu colaborador, o problema é como eu trato e quem tem acesso. Isso, exato. Teve um caso, eu não vou saber com exatidão o que aconteceu, mas eu lembro bem por cima, talvez você até conheça esse caso, de uma empresa de uma determinada cidade aí que eu conheço, que o colaborador veio trabalhar bêbado. E ele era motorista. Sim. Acho que você deve ter visto esse caso. Sim, eu atuei nesse caso. Você atuou nesse caso? Sim. Nossa! Ainda bem que a gente não tá falando qual é a cidade, qual é a empresa, nada. Né? Sim. E aí, enfim, mandaram ele embora por conta dessa questão, porque eu penso que deve ter uma lei específica para motorista, que você precisa exigir dele ali a questão, né, do bafômetro, não sei como é que funciona. Mas teve um caso que ele processou a empresa. Sim. Eu não sei se chegou a ganhar, mas ele processou a empresa. Ganhou. Só que ele processou em LGPD. LGPD. Sim. Ele não processou por danos morais, LGPD. Porque eu não lembro bem o caso, talvez agora você possa esclarecer, mas era algo do tipo que aquela informação vazou. Isso, porque assim, esse caso, inclusive, são dois casos muito parecidos e um deles até apareceu no Conjur, que é um site extremamente na influente ali nessa parte do âmbito trabalhista e, enfim, toda essa área. O que aconteceu? Essa empresa, ela era uma distribuidora de bebidas. Ah, tá bom. Isso. E aí, eles tinham um teste de bafômetro randômico. Então, era aquela distribuição ali eletrônica, pegou ali, a pessoa faz. Não era própria do motorista. Então, eram todos os colaboradores que trabalhavam no local. Todos tinham que passar obrigatoriamente pelo teste. Até porque tinham acesso à bebida o tempo todo. Exato. Ali, né? E aí, aconteceu que chamou um colaborador, foi até uma colaboradora mulher, e aí fez o teste com ela logo após o almoço. Ela tinha bebido uma cerveja no horário do almoço. Uma cerveja, porque deu 0,04, eu lembro dela, assim, foi extremamente... Não, 0,04 é o limite do Código Brasileiro de Trânsito, foi 0,02 e 3, assim, eu lembro que foi um valor muito baixinho. Era pouca coisa, realmente, foi um copo de cerveja, se não me engano, nem chegou a ser uma latinha de cerveja, uma garrafinha de cerveja. E aí... Eles contaram, né? Viram, ela fez o bafômetro, não pediram autorização dela para poder fazer um bafômetro, ela não teve a oportunidade de recusar e não tinha nenhum documento, falou direito. Não tinha nenhum documento falando sobre aquilo, que aquilo era autorizado pela lei, que aquilo era autorizado ou no regulamento interno. Mas isso não estava no regulamento interno, no contrato de trabalho, nada desse tipo. Nada. Foi umas regras que eles faziam de forma randômica na empresa, mas isso não estava documentado. Não estava documentado. E não existe uma lei também que permite fazer isso sem estar documentado. Sim, até porque uma coisa é o motorista, que a gente entende que coloca então em risco. Não era motorista. Não era motorista, era uma função. Tá vendo? A informação que eu peguei, por isso que eu falei que eu não lembrava bem o caso. Era um motorista. Então não era um motorista. Não era motorista. Se fosse motorista, até teria perdido a ação. Só que o grande problema foi que não tinha o motivo. Tudo bem que operava máquinas, aquele maquinário de depósito, sabe? Sim. De subir e descer. Empilhadeira. Assim. Isso, empilhadeira. Só que não tinha. Corre risco, inclusive. Só que assim, não era um motorista. Ele não era registrado como isso, né? Ele não precisava de uma CNH, por exemplo, por aquilo. E aí, fizeram a demissão dessa funcionária 0,23. Ela entrou com uma ação, demissão por justa causa. Demissão por justa causa. Começa outro problema. Aí começa a demissão por justa causa. Demite normal, exato, então. Paga o direito e manda embora. Exato, é a melhor coisa. Só se é uma coisa muito grave. Mas eu acho que até hoje... Eu sou empresário há 24 anos. Eu nunca mandei ninguém embora. Eu recomendei uma vez, mas a gente nem chegou a fazer. A demissão por justa causa. O resto também falam, pra quê? Ter dor de cabeça. Vamos... O que a gente faz? A cartinha de demissão ou pedido... Ou a demissão por justa causa. Não que você pode falar pra ela, olha, você não poderia ter bebido. Sim. Você quer pedir a demissão? A gente vai ter que seguir com isso, por exemplo. É um direito. Assim... Fazer isso tá contra a lei? Não, a gente não pode obrigar, né? Mas dar pra ela a chance. Você quer? Exato. Não, eu não quero. Então eu vou te demitir. Por justa causa. Mas eu não faria também. Sim, eu também assim falo, não tem necessidade. E aí teve, quando ele entrou com a inicial, ela entrou com a inicial, foi pedido de reversão da justa causa e com base na LGPD. Foi uma das primeiras ações, inclusive, no Mato Grosso do Sul, que foi julgada a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, foi muito legal. Mas porque essa informação, de alguma maneira, vazou. Ou seja, não precisaria. Vazou, exato. Todo mundo da empresa ficou sabendo do motivo das ligações. Por quê? Tem esse pequeno detalhe também. Era feita uma fila. Assim, no momento do teste. E aí, sorteou ela saiu da fila, fez o teste na frente de todo mundo. Fez o teste. Foi reprovada na frente de todo mundo. Foi reprovada na frente de todo mundo. Foi para a salinha do RH na frente de todo mundo, obviamente. E nunca mais voltou.
Pronto, entendeu? Não lembro se chegou a ser falada essa questão da demissão por justa causa, exatamente. Mas, né, todo mundo entendeu o que aconteceu. E ela justamente trouxe essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que era um dado pessoal dela. É um dado sensível. Todo dado que é relacionado à saúde é um dado sensível. Ah, entendi. Entendeu? E aí, ela veio para os dois lados. Primeiro, a demissão por justa causa não poderia, porque não chegou nem no mínimo do Código Brasileiro de Trânsito, que é 0,04. Então, eles não poderiam ter essa tolerância zero, até porque não tinha nenhuma lei, nenhum documento falando sobre isso. E o segundo foi justamente pela Lei Geral de Proteção de Dados, que foi tratado um dado dela, de saúde, sem autorização dela. E o juiz deu justamente em base dos dois. Reverteu, né? Ela ganhou, foi totalmente procedente essa ação. E foi uma ação a primeira a ser julgada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu lembro de ser como se fosse hoje, porque você rodou no grupo dos empresários da cidade. Sim, foi uma loucura. Galera falou, dá uma olhada, a primeiro processo da LGPD, né? Sim, e a gente hoje tem bastante situações, nesse caso, trabalhista da Lei Geral de Proteção de Dados. Foi aí até que a gente teve muito mais pós nesse sentido, porque antes era muito... Como que a gente vai aplicar a LGPD ali dentro? Então, sim. É importante, porque foram, óbvio, uma sucessão de erros que aconteceram, né? Porque se não tivesse feito a demissão por justa causa, ela dificilmente conseguiria uma ação de indenização por utilizar os dados pessoais com base na LGPD. Bem difícil. Hoje, no Mato Grosso do Sul, quase não dá. Mas foi uma série de erros. Uma série de erros. E aí, de alguma maneira, foi uma exposição. Também gerou um dano moral. Sim, né? exato. Porque expôs a pessoa, né? Até mesmo na questão do Código Brasileiro de Trânsito, se você for parado e você sabe que você bebeu, você pode se recusar, né? Eu sempre brinco, né? Às vezes você sai pra jantar, você, sei lá, você toma uma cerveja com 2. Cara, se você for parado, você vai cair. Não tem jeito. Então é melhor você se recusar e pagar a multa. Sim. Recusa, paga a multa, chama alguém pra dirigir dali pra frente e tá tudo certo. Então, assim, ela não teve nem essa chance, nem a oportunidade disso. Ela poderia. Tá, teve um outro ponto que eu lembrei aqui agora, enquanto a gente falava. Mas deixa eu só pegar aqui a LGPD. Tem algum outro ponto que você gostaria de falar ainda da LGPD que você acha que faz sentido? Eu acho que principalmente essa questão. Então, a gente sempre vê muito LGPD na questão da contratação. Uma coisa importante, é como a gente guarda os currículos. E o banco de dados. Então, sempre cuidado ali também, principalmente se é currículo físico, né? Onde a gente vai deixar, quem vai ter acesso. Legal isso, hein? Sim, a gente fala que... Normalmente, os empresários falam, LGPD. Então, eu não trato nada na nuvem, por exemplo. Só que até documentos físicos, eles abarcam a Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um termo que a gente utiliza muito nessa parte, que é a política da mesa limpa. Então, todos os documentos físicos também têm que seguir essa política. Então, por exemplo, tem que ser guardados num lugar que não fica de fácil acesso. Exato, uma gaveta numa pasta, com chave, numa gaveta, quem num tem armário. acesso. Então, assim, todas essas informações são dados pessoais sensíveis. Então, tudo isso tem que ser cuidado. Dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, né? Que tem uma diferenciação ali na situação. Mas é a forma de armazenamento. E depois, por exemplo, quanto tempo essa informação vai ficar na sua posse. Porque quando é só currículo, você não tem um limite pela lei. Porque uma coisa, se você contratou, você tem que manter ali até 10 anos para o INSS, porque ele pode pedir ainda o perfil profissional... agora esqueci a última palavra, mas é o PPP, né? Para poder se aposentar ali, se for uma atividade de risco, enfim, tem várias situações. Mas a empresa é obrigada a guardar 10 anos. Os documentos do INSS. Mas não, do INSS, mas não currículo. Não currículo. Tá. Então, assim, não tem uma limitação. Então, por que você tem currículo de 5 anos? Guardando. Exato. Então, por assim, mais que talvez você está montando um banco de talentos para entrar em contato com as pessoas no futuro, mas elas deveriam ser guardadas de uma maneira que não ficasse exposta para outras pessoas terem acesso. E não só, e as pessoas têm que saber que esse dado vai ser guardado. Eles têm que saber que está sendo guardado. Tem que assinar ali que está sendo guardado pelo período de tempo de tratamento. Ou pelo menos se for informado. Por exemplo, assim, nós recebemos seu currículo, ele ficará no nosso banco de talentos para uma possível contratação futura. Isso, mas tem que avisar o tempo. Tem que avisar o tempo. Tem que avisar. Gente, é uma política. Hoje tudo tem que ser muito documentado. Inclusive, quando a gente faz esse termo de consentimento, que é o termo mais utilizado pela LGPD, apesar de ter algumas questões, porque acabou sendo banalizado, tudo hoje é termo de consentimento, mas o termo de consentimento a gente tem uma estrutura. E nela tem que ter o tempo. Até puxando o gancho, essa questão do uso de imagem. Eu vejo muito. É isso que eu queria entrar. A gente tá com uma conexão então, aqui, vamos lá. Eu faço sessões estratégicas para empresários praticamente todos os dias, né? Nos últimos 2 dias eu fiz quase 6 ou 7. E aí eu tava conversando e a pessoa falou assim, não, porque aqui eu pego o meu time, né? Ela tem uma loja. Eu pego o meu time, aí eu coloco as meninas para poder provar as roupas, aí a gente bate foto, faz vídeo e tal. Falei, tá, dá engajamento? Cara, Rony, dá muito mais engajamento do que quando eu contrato modelo. Olha que legal, né? Porque é uma pessoa comum e tal. Eu perguntei para ela assim, isso tá no contrato de trabalho delas? E não tinha nada a ver com a nossa conversa. A gente estava falando de marketing e aumento das vendas. Ela falou assim, eu acho que não.
Eu acho que não. Ela falou assim, não tá. E precisa? Eu falei, você sabia se uma delas sair daí e colocar você na justiça por causa do uso da imagem dela não autorizada, você pode ter problema? E ela ficou olhando pra mim do tipo, eu não acredito que você tá me falando isso. Eu falei assim, já existe casos na justiça trabalhista. Muitos. Então vamos lá, pra você que pega o teu time, faz videozinho com o teu time, posta no Instagram da empresa, impulsiona, faz tráfego pago. O que precisa fazer, Maíra? O termo de uso de imagem. E não me pegue o modelo da internet, gente. Por quê? O termo de uso de imagem, a gente primeiro, nem é só no contrato de trabalho. Teria que ter um documento específico para isso. E hoje ele tem que ser adequado à LGPD. A gente tem duas questões aqui. Primeiro, o uso da imagem, ele envolve a parte civil. A gente fala que o uso da imagem, da voz, é um direito personalíssimo. Então, em tese, a gente não pode doar ele. A gente não pode vender ele de forma irrestrita, né? Tipo, o resto da vida. Exato. Tem que ter um prazo também. Exato. Então, por exemplo, tanto que contrato, por exemplo, hoje de marketing, todos eles, né, ali de divulgação, sempre tem um prazo. Então, pelo Código Civil, a gente obrigatoriamente tem que ter um prazo. Eu já cansei de pegar termo de imagem, ainda quando tem, né, porque não é todos, e aí coloca lá por prazo indeterminado a utilização da imagem. Isso pode dar problema. Isso pode, na verdade, isso torna o termo de uso de imagem inválido. Ele não vai ter nenhuma ali, vai pedir uma nulidade e vai ganhar uma indenização. O segundo ponto que a gente também analisa o termo de uso de imagem é pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porque justamente a gente está tratando um dado pessoal, porque muitas vezes a gente não tem essa noção, acha que dado pessoal é só nome, mas dado pessoal é imagem. Às vezes a gente pode não divulgar o nome daquela colaboradora, por exemplo, no Instagram, mas se tá a cara dela, o rosto é dado pessoal. Tudo que a gente identifique ou torne identificável uma pessoa. Inclusive uma mão. Se a gente tem um colaborador que tem uma tatuagem muito única na mão, tem uma rosa, por exemplo, com o nome de alguém. Certo. E ela aparece essa mão, por exemplo, no Instagram, é muito complexo isso, gente. Isso também é direito de imagem. Porque a gente está identificando uma pessoa. Na verdade, aquela informação, aquela tatuagem, ela torna identificável uma pessoa. Então, a gente também tem que ter o termo de uso de imagem. Então, a gente sempre analisa nessas duas óticas, direito civil e LGPD. Então, o termo de imagem tem que estar lá todas as informações, tem que estar o tempo e tem que ter a possibilidade do empregador ele pedir a renúncia. Então, eu saí do emprego, eu não quero mais. Que retire tudo. Ele Exato. pode. A gente já teve caso de um mercado. Mesmo que ele deu, por exemplo, o direito por 10 anos. Mesmo que ele deu. Ele pode tirar, porque sim. Porque até porque ele não era remunerado por Exato. isso e não recebeu por isso. Agora é diferente se ele recebeu por aquilo. Sei lá, vamos dar um exemplo. Ele gravou um comercial e recebeu por esse comercial e ele deu os direitos por 10 anos. Ele não pode revogar. Aí não pode revogar. Mas se não fazia parte da função dele, ele não era remunerado por isso, ele pode pedir. Sim, a gente teve o caso até do... Eu não lembro se era mercado agora, ficou bem falado também isso, que saiu naqueles folhetos, sabe? De mercado, assim, saiu a imagem da colaboradora fazendo uma divulgação ali. Ela desligou e pediu uma ação de indenização, porque logo quando ela saiu, aquele panfleto continuou. Isso que foi assim, meses depois, ela nem continuou anos aquele panfleto. Mas eles continuaram usando o panfleto? Eles continuaram usando com a imagem dela. Logo depois do desligamento. Assim, foi pouco, não foi muito tempo que eles usaram. Só que ela entrou com uma ação pedindo, porque não tinha nenhum termo de imagem. E, teoricamente, se ela saiu, tem que ser apagado tudo do Instagram. Não tem essa, gente. O colaborador saiu, não tem o termo de imagem, apaga tudo que tem dele. A gente teve um caso recente, a gente tinha... a gente não tinha o termo de imagem. O que a gente fez? Quando a gente passou por uma consultoria de LGPD, e eu recomendo, tá? Você que tem uma empresa que ainda não passou por uma consultoria de LGPD, contrate uma com bons advogados. Sim. Por quê? Porque é muita brecha. Quando a gente passou por esse processo, a gente viu o tanto de brecha que tinha no negócio. E uma das brechas estava no contrato de trabalho. E aí a pessoa que fez essa consultoria para mim, ela falou, olha, nós vamos pôr no contrato de trabalho tudo que eles fazem, né, que possa vir depois ter um problema de desvio de função, qualquer coisa do tipo. E aí, nesse momento, a gente colocou essa questão do Instagram, porque ela é bem comum no nosso time. O pessoal do marketing passa filmando a sala de todo mundo, o pessoal faz uma brincadeira e tal. E aí, a gente colocou no contrato de trabalho. Então, assim, né, que ele autorizava o uso da imagem dele, né, para gravação de peças publicitárias, tarará. Nesse caso, se estiver no contrato de trabalho e esse contrato foi adequado para LGPD, ainda precisaria do termo de imagem? Tem um prazo. Eu sempre bato, tem um prazo de finalidade. Porque assim, o termo ele tem que ter aquela estrutura. Se a gente jogar esse termo e ele dentro do contrato de trabalho, que a pessoa vai assinar, então vai ter ali realmente a ciência, a assinatura dele no final desse contrato de trabalho. E tem a finalidade do porquê está sendo usado isso e o prazo que ele está determinando aquele tratamento, não tem problema. É como se fosse o termo dentro do contrato. Isso, exato. A gente só tem que cuidar que tenha esses pontos. Eu sempre bato essa questão do prazo. Se não tiver o prazo, já é um problema. Exato. Eu já fiz até uma questão de publicidade uma vez também. E quando eu peguei o termo de uso de imagem, nem era colaborador,
colaboradora nem nada. Foi bem na época que eu tava estudando pra LGPD, assim. E eu bati o olho e falei, olha, vamos fazer uma reunião. Né? Tá errado esse termo de uso de imagem. Deixa eu fazer uma consultoria pra você. Inclusive, eu sou presidente da Comissão de Proteção de Dados da OAB, 4ª Subseção Dourados e Itaporã. Então, a gente tem feito esse trabalho de conscientização com as empresas. Legal. Né? Então, a gente fez grandes reuniões ali, tanto no PROCON, porque isso é importante também. A gente tem a NPD, que faz a fiscalização, só que o PROCON também hoje é autorizado a fazer a fiscalização. Também. Sim, a gente teve até o Correios, o Correio Mato Grosso do Sul, ele foi acionado pelo PROCON, não foi pelo NPD. Então, assim, a gente pode ter, inclusive, o PROCON fazendo essa fiscalização e ela não precisa ser nem ser acionado. O PROCON, ele pode, né? Ele tem esse poder dele mesmo de fazer essa fiscalização e verificar como se fosse um órgão ali, né? O próprio Ministério do Trabalho, por exemplo, né? Que faz essa fiscalização. Por exemplo, mas ele pode, por exemplo, fiscalizar uma empresa diretamente? E aplicar multa, sim. Ele só vai acionar a NPD. Ele vai fazer essa ligação. Ah, tá bom. Entendeu? Assim, óbvio, quem vai aplicar a multa e vai abrir um processo ali de investigação, um processo administrativo, NPD, não é o PROCON. Não é o PROCON, mas o PROCON ele pode verificar o que está acontecendo e fazer esse acionamento direto, né? Então, é como se fosse uma denúncia, né? Hoje, inclusive, um reclamante... O que eu ia comentar é que a gente teve o caso de uma colaboradora que saiu e a gente mandou ela embora, pagou todos os direitos, mas a gente estava assim com um pezinho que sabia que poderia ter um problema com ela no futuro. E aí, na hora, ela participava de alguns desses vídeos. Ela foi demitida na hora do almoço. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei em casa, eu mandei uma mensagem pra minha sócia e falei, apaga tudo que tem no Instagram dela. Tudo, não deixa nada. Porque, assim, é deixar pra depois dar problema. Sim. Né? É alguém que já saiu numa situação meio constrangedora, meio estranha. A gente falou, cara, isso aqui pode dar um trabalhista depois. Essa pessoa pode procurar, caçar alguma coisa para um trabalhista. A gente foi lá e excluiu tudo. Então, se você utiliza muito o teu time para fazer isso, você tem que estar ciente. Ou que você vai ter que excluir isso depois que eles saírem, caso você perceba que isso possa te dar um problema, né? Ou que você precisa estar muito bem embasado. Sim, né? exato. E não só a empresa, já atendi também até o Rotary, a gente sempre faz palestras de conscientização para eles. E, inclusive, o Rotary, só que aí vai mais a LGPD mesmo, ensina. E realmente o tratamento de dados pelo Código Civil. Que, mesmo imagens, fazendo essa divulgação voluntária, a gente teria que pegar um termo de todo mundo. A gente teve um caso, inclusive, o Rotary do Rio Grande do Sul, ele foi acionado pela LGPD, porque ele divulgou uma campanha de entrega de cadeiras de roda. E tirou foto e divulgou a campanha, postou no Instagram deles, postou na rede social deles e não teve a coleta do termo de consentimento para aquilo e eles foram acionados pela LGPD. Uau. Eu não lembro hoje qual o valor, né, da condenação, tudo, mas tem, inclusive, essa notícia que roda. Então, sempre, independente do papel que a gente atue na empresa, é sempre ter essa consciência. Essa autorização, de alguma maneira. Exato. Inclusive, no regulamento interno, quando a gente faz... E pode ser uma simples mensagem do WhatsApp? Pode ser uma simples mensagem, isso que eu ia falar. A gente, no treinamento do regulamento interno que a gente faz, que a gente inclui dentro das empresas, eu sempre trago uma cláusula da LGPD para ensinar para os colaboradores. Porque muitas vezes nem a empresa tem essa noção. Sim. Né, o que o colaborador está fazendo. Por exemplo, ele vai na casa do cliente, tira uma foto na frente da casa do cliente, ou faz divulgação, cansei de ver, fechando o contrato, né? E tira foto o colaborador e o cliente. Aquilo, teoricamente, tudo tem que ter assinado. Então, assim, sempre é importante também treinar a sua equipe, né? Treinar o seu time para saber qual que é a importância da LGPD. Não só a LGPD, todas as regras que a gente precisa no contrato de trabalho. Por isso que é tão importante também a gente ter o regulamento interno. Eu perguntei do WhatsApp porque, por exemplo, quando a gente filma em sala alguma fala de aluno, né, ou um depoimento na formatura, geralmente como que eu faço? Eu edito, ou alguém edita para mim e me manda. E antes de postar, eu mando o vídeo pro meu cliente e falo assim, se você autorizar, eu posto. Sim. Aí a pessoa só coloca assim, autorizo. Pronto, isso é suficiente. Sim. Ele acabou de ceder, acabou de permitir que você utilize aquilo numa rede social, porque você falou, eu vou postar isso na rede social. Isso já seria o suficiente para evitar um possível problema futuro. Mas se ele em algum momento pedir retira, você tem que retirar e tá tudo certo. Exato. Tá? Você falou essa questão a energia solar é bem comum, né? Essa questão, aí o colaborador vai lá, tira uma foto com o cliente. Às vezes era só o fato de mandar a foto pelo WhatsApp e falar assim, você me autoriza a postar? Sim. Se a pessoa falar autorizo, ao mesmo tempo esse colaborador tem que ter o direito também. Sim, exato. Ele tem que ter dado o direito de você usar, enquanto empresa, a imagem dele. E assim, a gente vai fazer ali uma coleta simples. Então, o que a gente faz, principalmente essas empresas de energia solar? No contrato com o cliente, eu coloco uma cláusula sobre isso. Falando que caso ele tenha autorização, que vai ser por um período de tempo, que ele pode pedir a retirada, qual que é a finalidade disso, pra tá todo... Porque no WhatsApp você não vai mandar um texto, um termo de consentimento. Você vai ter só a coleta simples ali. Só que
em tese, você não deu a informação pra ele. Você não tá falando... Você não explicou exatamente pra que eu vou usar isso. Pra que é aquilo? Você só falou, você aceita? De repente você estampa a cara dele no outdoor da cidade. Exato. Então, assim, ele aceitou. O que ele aceitou? A publicação, redes sociais, qual que é a finalidade disso, qual é o tempo que aquilo vai ficar disponível. Ele pode pedir pra tirar. Ele tem que ter o conhecimento da LGPD. Para poder ele aceitar a LGPD. Então, por isso que é complexo. Eu sempre coloco no contrato com os clientes, inclusive a gente fez até uma atualização agora semana passada, para incluir isso, esse termo da imagem, de postar a foto com o cliente, fechado, tudo, para poder eu coloquei. Agora, recentemente, eu contratei uma outra pessoa lá para uma das minhas empresas e ela ia entrar para uma função muito específica. Só que aí eu sabia que ela ia fazer muita coisa além daquela função, porque nem tinha trabalho suficiente para 8 horas dia, e ela é CLT e tal. Então eu peguei o contrato lá, com toda a adequação da LGPD que já estava pronta, e fui colocando também essas outras funções que ela faria. Porque aí é outro ponto que eu já queria entrar, que está dentro do parte do contrato de trabalho também. Que é quando você contrata o colaborador para fazer algo e ele, além daquilo, faz outras funções. Perfeito, eu escuto muito isso também. Principalmente falar, mas o meu colaborador tá falando, eu tenho desvio de função, viu, doutora? Agora, o tal do desvio de função, né? Não, Vamos porque lá. me contratou uma coisa, eu tô fazendo outra. A recepcionista que faz café. Isso. Não, mas me contratou como recepcionista, eu tenho que fazer o café. Porque isso é desvio de função. Hoje é muito falado isso. As pessoas, né, elas têm propagado muito essa fala e muitas vezes de forma errônea. Desvio de função, primeiro, ele é extremamente complexo para ele ser caracterizado e ele ser concedido na justiça do trabalho. Eu sempre falo isso pro empresário, pro meu cliente. Calma, não é bem assim. Ele é muito difícil de realmente conceder. Para a gente determinar que é um desvio de função ou um acúmulo de função, o desvio a gente contrata por uma coisa e a pessoa não faz nada daquilo. Ela só faz outra. Agora, você contratou para ele ser vendedor e ele foi pro financeiro. Exato. Agora, o acúmulo é quando a gente trabalha com aquilo e acrescenta outras atividades durante o dia, seria justamente. Acúmulo de função. Isso, acúmulo de função. Então, são esses dois termos. Que a gente mais usa ali, normalmente eles usam até como se fossem similares ali, acúmulo e desvio. E não são diferentes. Então, vamos lá. Essa questão do acúmulo, principalmente, que é normalmente o que eles querem falar, né? Quando o colaborador Geralmente fala. o colaborador, né? Obviamente que é o colaborador, porque toda vez isso é legal. Nas assessorias, a gente sempre gosta de, quando entrar, a gente fazer uma análise de risco. A análise de risco é uma conversa preventiva com todos os colaboradores pra gente identificar se tem algum ponto cego. Porque muitas vezes nem o empresário sabe o que tá sendo a queixa. Então, assim, a gente consegue já identificar qual que é o funcionário problema, ou o que aquele funcionário que até é bom, só que ele tá com algumas questões que realmente, às vezes, era só um ajuste, né? Só uma conversa. Então, a gente faz esse preventivo antes. Mas o acúmulo de função, ele é assim. Por exemplo, eu contratei um motorista. Certo. E eu peço pro motorista, por exemplo, fazer a limpeza do local. Ele vai lavar um banheiro. Vocês estão vendo que são atividades totalmente diferentes. Um motorista, ele precisa de alguns requisitos. Um requisito é ter a CNH. Ok. Então, agora, uma pessoa que vai limpar o banheiro, ele não vai ter esse requisito, essa necessidade do seu CNH. Entende-se que são situações totalmente diferentes ali ao trabalho. Ou então, sempre falo muito também, por exemplo, eu contratei uma pessoa de ser recepção e ela vai fazer o estoque. Ou ela vai dirigir um carro, vai ser motorista, por exemplo. Agora, coisas eventuais, não. Agora, eventuais, não. E outras, a gente fala, o fazer o cafezinho, não, né? Exato. Muito. Motorista, ele vai cuidar do estoque. Agora, pior que não. O motorista, eu contratei um motorista para ser CNH, mas ele pode fazer atividades abaixo, desde que não seja limitando aquele trabalho dele. Por exemplo, a gente até falou sobre essa questão no complexo remuneratório. Eu contratei um vendedor. Vamos lá, fica mais fácil. Contratei um vendedor. Meu vendedor, ele é comissionista puro. Então, eu não pago fixo, eu só pago comissão para ele. E esse meu vendedor, além dele ser vendedor, eu peço para ele organizar o estoque. Então, eu tô tirando ele do horário da venda e colocando ele pro estoque também. Ou seja, ele tá deixando de ter a possibilidade de ganhar mais, porque no estoque ele não ganha por isso. Exato. Então, assim, aí não pode. Aí sim a gente fala de desvio de função, porque a gente tá tirando essa possibilidade do ganho, já que ele é puramente comissionista. Comissionista é puro que a gente fala. Agora, se ele é comissionista misto, então ele tem salário fixo mais comissão. E aí a gente pede para que ele organize o estoque também, ou ele, né, dê um auxílio ali dentro da empresa. Isso não é desvio de função. Porque a gente entende que é uma atividade englobada ao serviço dele. Ele é correlato àquela atividade. Então, ele está fazendo uma organização do estoque de um produto que ele vende. A gente pode, só que eu sempre falo, para não ter dor de cabeça, faça um descritivo de cargo. Então, dentro do contrato, coloca lá que o motorista, nas horas vagas, ele poderá, por exemplo, auxiliar o administrativo. A gente já fez isso até. Auxiliar o administrativo, auxiliar o estoque. Porque às vezes ele nem tem 8 horas de carga de trabalho dia. Aí já teve situação, por exemplo, de um motorista que deu muito problema numa empresa, que quando ele não tinha viagem para poder fazer, que ele era justamente auxiliava ali os colaboradores para poder pegar exame, saúde e segurança do trabalho, ele ficava sentado. Não faz sentido. Ele ficava sentado muitas vezes o dia inteiro se não tinha nada para poder fazer fora da empresa, porque ele falava que ele era só motorista. Olha o custo disso pra empresa. Exato. Então, assim,
Pode, só que eu sempre oriento. Faça um descritivo de função. Porque aí você não tem pra onde fugir mesmo, não tem problema. Ou no contrato de trabalho já deixa claro. Ou no contrato de trabalho, ele exato. Ele está sendo contratado para motorista, porém nas horas que não houver esse tipo de atividade, ele poderá fazer isso, deixar tudo claro. Exato. Agora, por exemplo, se isso é muito amplo também no contrato, pode dar problema? Pode. O que a gente fala, por exemplo, sempre cuidar dessa questão se é uma área que precisa de determinada situação. A gente sempre usa o motorista precisa de CNH. Então eu não posso contratar um estoque, o inverso não pode, mesmo com descritivo de carga. Pôr pra dirigir. Pra pôr pra dirigir, porque o motorista precisa de CNH, né? Então, assim, não tem como. Mas vamos pra parte administrativa, que talvez é onde mais acontece. De repente, você contratou alguém pra pré-venda, mas você quer que ela te ajude em coisas administrativas do dia a dia. Né? Se tiver no contrato, isso não é problema. Aí não é problema. Não é problema porque não exige um conhecimento além daquilo. Isso, exatamente. Né? Pré-venda, venda, por exemplo, já teve, né, até uma colaboradora recentemente que era vendedora, a gente colocou ela no pré-venda. E ela até veio, mas é desvio de função. Eu falei, não é, porque tá dentro, você foi contratada e as atividades ou os requisitos que a gente espera de você para uma vendedora, a gente também espera para uma pré-vendedora. Assim como também espera, por exemplo, se fosse auxiliar administrativo. Até porque se você não tiver pré-vendedor, o vendedor tem que fazer aquela função. Sim, exato, não faz sentido. Então, assim, sempre é bom ter o descritivo, só muito cuidado com esses cargos muito específicos, que ele exige, por exemplo, ou exige uma graduação, né? A gente vai contratar um engenheiro. Pronto, aí um não médico, tem como, aí não tem o que médico. fazer. Ou, aí eu sempre falo, o caso do motorista, que a gente já vi bastante ação relacionado a isso. Legal. Outro ponto que está anotado aqui para a gente poder falar hoje aqui nesse bate-papo é regimento interno. Que, na maior parte das vezes, o que eu vejo muito dos empresários? Eles querem cobrar determinadas normas dos seus colaboradores, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Exato. E eles não deram ciência em lugar nenhum de que eles sabiam que isso ia ser cobrado. É igual, por exemplo, quando você implementa, e aí é um outro ponto que a gente pode falar depois também, você vai implementar uma política de banco de horas. Mas isso não está anotado em lugar nenhum, não tem as regras em lugar nenhum, o colaborador não sabe, aí chega no fim do mês e fala, não, ó, você fez 10 horas a mais o mês inteiro, agora no próximo mês, sei lá, tem que descontar. Então, assim, vamos falar um pouquinho desse documento, que é o regimento interno. O que pode ter nele, o que não pode, o que seria interessante da nossa audiência aqui, né, colocar para rodar dentro da empresa. O que tem que pôr no regimento interno, segundo a tua experiência? Sim, o regimento interno, primeiro, é um termo que a gente muito utiliza no compliance. Mas, por exemplo, alunos GEM, a gente vê muito o código de cultura, né? Então, assim, na verdade, é um documento que vai estar as normas, independente do nome que a gente escolha colocar aquilo. O regimento interno, a gente vai colocar tudo que a empresa pode. Eu sempre falo que é uma Constituição Federal da empresa. Eu sempre explico assim para os colaboradores, para o empresário. Então, tudo que a gente consiga colocar lá dentro é como vai regir, né, a empresa ali, ela vai ter toda a diretriz. Por exemplo, a obrigação do uso do uniforme. Né? Por exemplo, a gente já teve situações de empresa que proibiu determinada roupa. Ela proibia mulheres de legging, ou de roupa curta, ou de decote. Se tiver no regimento, não é problema. Se tiver no regimento interno, não tem problema. Então, por exemplo, o cumprimento de metas. Até a gente pode colocar no regimento interno, eu sempre coloco sobre zelar pela boa conservação do ambiente de trabalho. Legal. Então, tirar o lixo, dar uma limpada na mesa, organizar o ambiente que você está trabalhando, porque senão muito se alega desvio de função, né? Só quer sentar, trabalhar, não tira muitas vezes nem a xícara de café de cima da mesa. Então, a gente sempre coloca as regras da empresa. E a partir do momento que está ali, aquilo vira lei, né? Aquilo ali vai ditar a relação. Outra coisa muito, que a gente até já falou numa live, sobre o desconto de prejuízos causados. Por exemplo, o veículo. Então, a gente coloca no regulamento interno, sempre pede, colhe a assinatura ali da ciência. Nesse caso, não precisa ser no contrato de trabalho, é no regimento. Pode ser. Qualquer situação que a gente consiga ter a coleta da assinatura. Então, ou seja, assim, que ele está ciente daquilo. Ele leu e está ciente. Exato. Muitas vezes a gente não quer mexer no contrato de trabalho, é muito grande, mas às vezes é mais fácil mexer num regulamento interno e rodar uma ata, por exemplo, de assinatura. Né? Porque ele vai ser aquilo para tudo. Então, a gente pode colocar, por exemplo, muito acontece em empresa de energia solar, principalmente, que tem uso de veículo. Aconteceu o acidente, bateu o carro, ou não tem um prejuízo, por exemplo, já teve situação de passar num buraco, uma velocidade muito alta, e aí acabar prejudicando o veículo. Então, tudo que cause um dano para a empresa, se está no regulamento interno ou se está assinado pelo colaborador, a gente pode descontar. E o desconto é muito legal, que pode ser direto em olerite. Porque a lei fala, a CLT, que a gente é permitido descontos lícitos desde que é autorizado pelo empregado de forma anterior. Então, também não adianta a gente ter um acidente hoje e falar assim, agora assina o regimento interno. Exato, começou a ter validade, entendeu? Não funciona dessa forma. Então, a gente tem que ter um documento prevendo, né? Antecipando a situação. Por isso que é tão importante essa assessoria preventiva. Porém, aconteceu, teve lá o problema com o carro, bateu o carro, você não precisa também
vendo um documento, ele assinando a autorização de desconto. Porque como ele assinou o regimento interno, né, a ata, enfim, ele já estava ciente disso. Né? Não preciso pegar uma outra assinatura dele para isso. Não, o que a gente normalmente faz, acaba dando advertência para poder ter a ciência de que aquilo aconteceu como produção de prova. Porque depois ele pode alegar, mas tem um desconto aqui, por exemplo, no meu lerite. Que eu nem sabia. Eu nem sei de onde é esse desconto. Então a gente vai ter um documento demonstrando de que aquilo aconteceu. Que é uma advertência por escrito, por exemplo. E muitas vezes até o parcelamento, porque a gente tem pela CLT, a gente só pode fazer o desconto de 30% do salário. Então a gente tem que manter os 70%. Então muitas vezes um desconto de 5 mil reais, a gente não vai conseguir descontar do lerite dele, se o cara recebe 5 mil reais, por exemplo. Então nessa advertência a gente já pega a ciência do parcelamento. Então a gente coloca, por exemplo, que vai ser parcelado em 2, 3, 4, 5, enfim, a melhor forma. E é bom porque tira até aquele peso. A gente sempre faz uma conversa, ele fala, ó, como que fica melhor pra você? Vamos descontar 200 aí do mês, por exemplo, pra poder a gente não sair no prejuízo e você também conseguir, né, sobreviver ali na situação do mês. Então sempre é uma conversa, principalmente. Eu sempre gosto muito de levar pra esse lado pra não criar um atrito sem necessidade, que a gente sabe, não dá pra poder também ser tudo ferro e fogo. Legal. Né? Porque senão vira uma situação muito ruim. Aí você trouxe um ponto quando você fala assim, né? A gente vai descontar de comum acordo com ele. E aí tem um caso que acontece bastante, que eu vejo nas empresas, quando a empresa quer fazer um investimento no colaborador. De repente ela quer pagar um treinamento pro colaborador, quer pagar um curso, uma capacitação. E ela fala assim, olha, eu vou pagar pra você e você vai pagar metade. Então, por exemplo, a empresa paga e nós vamos descontar metade de você, sei lá, em 12 parcelas. Essa é uma forma. A segunda forma que eu vi recentemente, inclusive, eu treinei uma turma bem grande, que era, se vocês saírem da empresa com menos, sei lá, de 24 meses a partir da data do término do curso, né, você precisa devolver o valor que eu gastei. Isso. Porque aí, teoricamente, você não teve a chance de usufruir daquele conhecimento que ele acabou de ter ali, ele está levando com ele na empresa. Nesses casos, o que precisa para fazer isso dentro da lei? Perfeito. São duas situações. Primeiro, por exemplo, esse caso que você falou primeiro, da gente fazer esse parcelamento. Então, eu arco com metade, você arca com metade. Esse caso, geralmente, eu recomendo a gente fazer um termo de confissão de dívida, né? De que tem ali essa dívida. Como se fosse um empréstimo. Exato. E essa dívida, até porque, teoricamente, isso ainda não tem não tem como colocar isso no contrato de trabalho, por exemplo, né? Então, a gente faz um termo de confissão de dívida e coloca nesse termo de confissão de dívida de que, caso ele saia antes, a gente pode descontar direto no TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Então, as verbas rescisórias dele vai pagar o que ele ainda ficou em aberto, né? E se não ficou... Isso na própria confissão de dívida você põe isso? Isso na própria confissão de dívida. Agora, outra situação. A empresa pagou tudo. Só que ela quer reter aquele funcionário de alguma forma, pra ela não sair no prejuízo de pagou, terminou o curso, no outro dia ele tá saindo. Aí a gente chama de cláusula de... acontece, tá, gente? Muito. A gente chama de cláusula de permanência. Geralmente a gente coloca isso já no contrato de trabalho de forma preventiva, principalmente se a gente sabe que são situações ali de contratação que a gente vai investir naquele colaborador. Mas né? se for um curso, sei lá, que apareceu agora, a pessoa nem sabia que existia, ele tem que fazer um documento? Aí tem que fazer, então, aí tem o contrato de permanência, né? Aí nisso a gente vai falar sobre essa permanência. O que é essa cláusula ou contrato de permanência que a gente é estipulado? O colaborador, ele trabalhou, ele exerceu aquele curso, por exemplo, né? Ele fez aquele curso e a gente pede que ele fique na empresa por um período. A gente só não pode ultrapassar o período de 2 anos. Não tem nada legalmente previsto sobre isso. Não pode ultrapassar 2 anos. A jurisprudência entende que não pode ultrapassar 2 anos. Legal. Porque se a gente exige que ele fique 5 anos na empresa, é já algo que acaba extrapolando ali, né, o cotidiano. Então, 2 anos é o que a empresa autoriza. Agora, por exemplo, eu paguei um curso de 1 mês. A gente geralmente coloca 4 meses de permanência. Eu paguei um curso de 6 meses, a gente coloca 1 ano. Agora, eu paguei uma pós-graduação que vai ter uma média aí de 18 meses. Paguei um MBA, 2 anos. Aí fica 2 anos. Não tem como realmente ter mais 2 anos. Isso é legal. Terminou o curso, fiz 2 anos de MBA. Mais 2 anos pra frente, ele não pode sair da empresa. Aí daria os 4 anos. E aí, se ele sair da empresa, ele tem que pagar o que foi investido. Ou tem muita empresa que faz integral, ou proporcional. Por exemplo, não, ele vai ter que pagar 50%. Porque a gente entende que ele ficou já um período. A gente consegue fazer de uma forma mais maleável, mas tem que fazer esse desconto ou essa permanência. E esse desconto pode ser feito direto no TRCT também. Legal, aí vou pegar esse gancho, tá? Que é um outro, que assim, na área de tecnologia acontece, eu passei por isso, mas num contrato PJ, que é o tal do não compete. Ah, sim. Que é aquela cláusula que diz que caso você venha sair da empresa, você não pode exercer, né, uma função similar ou numa empresa similar por um determinado período.
Até onde isso é legal, não é legal, quando eu tô falando do colaborador agora. Esse é um pouco mais complexo. Pensando na Justiça do Trabalho, não tem uma jurisprudência pacificada nesse sentido. Não tem? Não tem. Já vi jurisprudência no sentido falando que não pode. A gente não pode proibir um colaborador, por exemplo, que é um assistente administrativo que trabalhava... voltar a trabalhar assistente administrativo. Exato, porque você tá limitando a sua condição de trabalho, a sua subsistência, né? Então, às vezes, ele só tem uma graduação ou ele só tem uma formação, uma experiência profissional daquilo e ele não pode voltar a trabalhar daquilo, a gente tá tirando o salário dele. Então, assim, a jurisprudência entende que não. Agora, se é um cargo de alto nível, por exemplo, né? Ele era um CEO, ele era um gerente... Eu vou trazer pra minha realidade. De repente, ele é um programador que ele teve acesso a muita informação confidencial e que talvez ainda esteja num processo de propriedade intelectual, alguma coisa nesse sentido. E aí... uma cláusula de não compete de que ele não pode trabalhar como programador numa empresa concorrente. Ele pode continuar trabalhando como programador em outras empresas, mas ele não pode ir para o mesmo setor. Sim. E isso já é diferente. Isso pode, porque a gente não está limitando o trabalho dele. Ele é programador, ele só tem aquela graduação, então ele vai poder fazer. Ele só não pode concorrer diretamente à sua empresa. E também, a gente sempre fala muito do know-how. Ele não pode utilizar o know-how da empresa. Então, o jeito que vocês fazem, ele não vai poder usar justamente porque não vai poder ir para a mesma área de atuação. Então, é muito complexo. Sempre a gente considera cargos mais altos ou que tem um nível de consciência, de entendimento sobre a empresa maior. Agora, já pegar um auxiliar administrativo, não tem como a gente... Não vai ter validade nenhuma. Já tive situações de empresa que quiseram, porque era muito assim, não, mas tá tirando as informações aqui da empresa. Aí a gente pode ir para uma ação civil, por exemplo, se ele tá roubando clientes da empresa, se ele tá levando informações. Aí já é outra esfera. Agora, trabalhista, a gente não consegue. E aquele colaborador que trabalha à noite? Ele trabalha para você o dia inteiro e aí à noite ele faz um bico. Sim, mas em outra área. Vamos começar com outra área, então, depois a gente fala da mesma área. Ficar menos pior. Então vamos lá. Então, sei lá, de repente, de dia ele trabalha com você e à noite ele resolve fazer entrega de pizza. E aí, ele pode, não pode? É permitido, não é permitido? Sim, pela CLT é permitido. Porque, assim, desde que não cumule com o seu horário de trabalho. Beleza. Então, ele pode hoje, por exemplo, inclusive ele pode ser registrado só à noite. Ele pode ter 2 vínculos CLT ativos. Ele pode ter 2 vínculos ativos. Sem problema nenhum. A gente desde só não sejam pode... em horário, se não sejam concorrentes. Exato, desde que não esteja essa junção. Agora, por exemplo, ele trabalhou à noite e ou é num concorrente, ou então, muitas vezes, até uma atividade que precisa da exclusividade, esse primeiro do vínculo, por exemplo, o vendedor. Beleza. Né? A gente vendedor, principalmente representante comercial ou vendedor até CLT, a gente sempre coloca exclusividade no contrato de trabalho. Porque, muitas vezes, fora do horário de trabalho, ele pode estar vendendo outra coisa. E isso acaba tendo conflito com a empresa. Ele pode estar aproveitando a carteira de cliente da empresa para vender outras coisas, mesmo que seja fora do horário de trabalho. Exato. Inclusive, a gente tem, pela CLT, que é o artigo 482, salvo engano, 484, que 82 é justa causa do empregado. Que é justa causa ali quando a gente fala de... Ele está fazendo uma concorrência. Então, no horário de trabalho legal. Ou fora do horário de trabalho. Exato. Então, toda vez que a gente tem essa concorrência, a gente pode, inclusive, demitir por justa causa. É aquela questão da demissão por justa causa um pouco mais complexa. Sim. Mas é legal como uma forma de alerta. Eu coloco isso sempre no regulamento interno. Que quando a gente tem uma atividade que ele exerce ali uma concorrência direta com a relação de trabalho, mesmo que seja fora do horário de trabalho, ele pode ter uma demissão por justa causa por isso. A gente nunca cheguei a aplicar, mas é importante que dá esse medo justamente para poder não ter essa concorrência. Aí já essa questão mais tecnológica, igual o caso do programador, aí já é mais ou menos na mesma linha, né? Então, por exemplo, eu posso pôr uma exclusividade para ele não programar fora de horário para outras empresas. Sim. Porque, de alguma maneira, ele está indo também com conhecimento e a propriedade intelectual que ele está trabalhando com a empresa. Então, isso pode ser colocado como uma causa de exclusividade. Sim, pode colocar. E o não compete, quando é uma coisa bem técnica, que envolve talvez propriedade intelectual, também poderia fazer. Isso, que aí é a proibição quando sai da empresa, né, de realmente trabalhar. Agora tem essa questão da não concorrência, que aí todo CLT poderia ter. Inclusive, a gente fala essa questão da não concorrência, até eu sempre brinco, é o colaborador que vem de Jequiti a Avon durante o horário de trabalho. Não pode. Não pode, porque em tese a gente contratou ele para trabalhar 8 horas, 44 horas semanais. Toda atividade que extrapole o que está no horário do trabalho e seja relacionada a outra atividade, a gente pode demitir por justa causa também. Está previsto no artigo 482. Inclusive, já fiz uma demissão dessa. Agora que eu lembrei, essa demissão a gente fez por justa causa, mas foi um pouco... Juntou os dois, foi muito mais grave. Por quê? O trabalhador, durante o horário de trabalho, ele abriu uma empresa concorrente à empresa que ele estava. Nossa! Sim. Então, assim, só para poder juntar o melhor dos mundos, assim, sabe? O melhor exemplo é esse. Eu sempre dou, inclusive, no regimento interno. Esse eu acho que eu daria justa causa. Sim, esse, inclusive, é o exemplo que eu uso no regimento interno. Eu nunca dei, mas acho que esse eu daria um justa causa. Nossa,
E assim, isso é até legal de puxar também. Como que Ele a gente não estava só fazendo uma renda extra, ele estava fazendo uma renda extra com seus clientes. Sim, exato. Olha, foi ótimo. E como que a gente descobriu? Porque a empresa, todos os equipamentos, então computador, celular, é tudo da empresa. E aí a gente tem um termo também sobre a utilização desses equipamentos. E a empresa ela pode fazer a fiscalização a qualquer momento, porque o computador é para a empresa. Então ele pediu, eu sempre falo para o empresário dar uma rodadinha de vez em quando, é importante. Até para poder cuidar do que está sendo acessado, né? A gente deu uma rodada e pediu para ver. Até porque depois eu quero entrar nesse caso. Se o seu colaborador acessar uma coisa que não deveria no horário de trabalho, pode complicar você, empregador. Sim. Depois eu vou contar uma história que eu passei por isso. Exato. E aí a gente, inclusive, tem uma história também com o BPO RH, também numa empresa também, que é ótima também. E aí a gente, nessa fiscalização, a gente viu que ele abriu uma empresa. E aí a gente puxou todas as informações, fizemos a demissão por justa causa. E a gente verificou em outro computador, porque a gente puxou de todo mundo o computador, né? Até então a gente não sabia o que estava acontecendo. Outro colaborador, ele ajudou a abrir a logo. Ele fez a logo no Canva. Nesse caso, a gente acabou não demitindo por justa causa, porque ele não tinha atuação direta, ele só ajudou, mas a gente deu uma advertência e foi uma conversa um pouco mais puxada, assim, em relação a ele, de que a próxima a gente ia fazer uma demissão sem justa causa. A gente não ia pro lado da demissão por justa causa, mas a gente achou claro que a gente sabia. Né? Exato. Então, inclusive, depois acabou jogando sendo. Contra a empresa, né? Acabou sendo depois deu 2 meses, ele acabou a gente desligando ele. Então, assim, é importante a gente sempre saber sobre a situação. E essa questão de vender Avon Jequiti, que hoje é uma coisa que a gente brinca, a revistinha, mas mesmo assim não pode. Não pode. Assim, a gente tá no horário de trabalho, eu sempre falo. Às 8 horas você foi contratado para estar trabalhando. Nem na hora do almoço? No horário do almoço pode, que não tá, né? O horário do almoço não é jornada. Desde que não esteja dentro da empresa, Desde que não esteja dentro da empresa, atrapalhando os outros colaboradores, o cara por exemplo. dentro da empresa e fica vendendo. Exato, atrapalhando todo mundo, por exemplo, tem horário diferente. Porque às 8 horas é o horário de trabalho, a gente não tá incluindo o horário de almoço nesse caso, né? Então não teria problema, né? Mas, vamos lá, você entrou num ponto que eu penso que é bem legal, porque hoje, né, praticamente toda e qualquer empresa tem um computador, tem um celular da própria empresa, tem o WhatsApp da própria empresa, né? E aí eu falei um pouquinho sobre isso já em outros podcasts, que eu falo que é um dos maiores erros que os empresários cometem, que é permitir que os vendedores trabalhem com seus celulares particulares. Né? Porque aí todo o relacionamento que ele gera no número particular, e o dia que ele sai da tua empresa, ele leva, inclusive, tudo isso, e você nem pode pedir para ver as mensagens, porque estava no número particular. Então, o ideal seja que o celular seja da empresa, né, que o plano de celular seja pago pela empresa, porque não adianta nada o celular ser da empresa e o funcionário pagar ali o pré-pago ou qualquer coisa do tipo. Mas vamos lá, vamos supor que o celular seja da empresa, né? Um WhatsApp corporativo, que tem um computador da empresa, que está claro que ele só pode utilizar para os fins, né, do trabalho dele. O empregador pode fiscalizar a qualquer momento o que foi feito, acessado, olhar a mensagem, fazer tudo isso? Ou precisa de alguma proteção jurídica antes de fazer isso? A gente sempre faz o termo. É sempre importante ler pelo menos um termo ou estar no contrato de trabalho que esses documentos, que esses equipamentos são fornecidos. Eu sempre gosto até de colocar, se for celular, qual que é a marca do celular, se teve uma alteração, para poder deixar bem redondo, né? Eu falo, a ideia é sempre reduzir o máximo. A gente não vai conseguir zerar um risco trabalhista, mas é reduzir. A gente consegue, sim, com esse termo, fazer essa fiscalização, inclusive até de uso de veículo também. Então, tudo que é equipamento... A gente já teve situação de um colaborador que foi usar um banner da empresa e sumiu com o banner da empresa, por exemplo. Então, assim, com o material da empresa. Muita empresa que move com ferramentas, né? Então, para essa parte de obras, construção... Aí esquece uma furadeira para trás. A gente pode fazer essa cobrança desse valor. E, especificamente, os equipamentos eletrônicos, né? Computador, celular, a gente pode fiscalização a qualquer momento. E eu sempre coloco que é expressamente proibido logar o WhatsApp pessoal no computador da empresa. Aí, porque senão a gente vai começar a ter problema de LGPD também. Exato. Porque você vai ter acesso às mensagens do celular, do seu colaborador, das questões particulares. Né? Então, assim, eu não tenho problema de LGPD desde que os computadores sejam da empresa, celular da empresa, e que esteja claro que era só para fins profissionais. A gente já teve uma situação, por exemplo, de uma empresa até, que tinha um computador da empresa e aí a funcionária logou o WhatsApp pessoal. Só que a proprietária sabia que isso acontecia. Entendi. E nunca proibiu. E aí, quando ela foi entrar no computador, deu que esse WhatsApp estava aberto e deu na conversa falando mal da proprietária, gente. E dali foi assim, um escarcéu. E não era só... Vocês perceberam que eu adoro. A parte de pessoal é a melhor, né? Sim, gente. Trabalho, né? História é o que mais tem pra contar. Né? Olha, a gente brinca, né? Tem placa, tem história. Tem lei, tem história. Então, tem artigo, tem história, entendeu? Não tem essa. E aí, deu muito problema. Inclusive, a gente descobriu até que tinha algumas condutas inadequadas dessa colaboradora, só que tava com computador pessoal. No WhatsApp pessoal. Mesmo que o computador era da empresa. Mesmo que era o computador da empresa. A gente não conseguiu, porque a gente sabia que tinha essa ciência. Porque
como que funcionava. Tinha prints até de WhatsApp, até pedi pra ver nessa época, de que a proprietária falava, acessa o seu WhatsApp que eu vou mandar lá no seu WhatsApp particular. Sabe? Tipo assim, porque às vezes mandava, relatórios de clientes que faziam atendimento e tudo. Então, tinha essa troca no computador, que era um computador fixo, inclusive. Ou seja, todo mundo tinha acesso. É como se ela estivesse dizendo, tá autorizado a fazer. Tá autorizado a usar, então não tinha o que fazer. Inclusive, ela até na época foi, tirou foto e queria ir na delegacia, Enfim, ela, mas... ela poderia mandar embora. A gente fez, pagar os demitiu direitos, sem justa causa, é isso, tchau. Agora, se a colaboradora quisesse processar ela, poderia. Poderia. Porque ela leu as mensagens. Ela leu as mensagens particulares. Exato. Então, poderia, tá? durante todo o desligamento, apesar de ela ter ficado muito brava, até te pedi pra ela não estar no momento, porque senão ela poderia falar, né? Que ela viu, que ela leu. Então a gente Aí ia gerar provas contra ela mesma. Exato. Eu sempre falo, gente, no Brasil não precisa justificar uma demissão. A gente tem hoje, graças a Deus, a liberdade de demitir sem justa causa. Por enquanto. Então, assim, pra que vai justificar? Tem situações que não tem necessidade. A empresa só não tá mais concordando com o seu exercício, assina aqui, tchau, beijo, já pagando tem lei tudo. Tramitando para não permitir que você demita mais, né? E aí sindicatos intervindo e tudo mais, mas ainda não passou. Mas ainda nós, empregadores, podemos demitir sem justa causa a qualquer momento. A qualquer momento, independente qualquer do motivo. E você não precisa explicar o motivo. Sim. Você simplesmente fala, olha, estamos encerrando hoje, tá aqui os seus direitos e acabou. Né? E até a gente fala, bem, a Maíra foi aluna do GEM, depois ela virou apoiadora e hoje é parceira do GEM. A gente fala muito isso em sala. Você não precisa explicar nada na demissão. Sim. A não ser que seja uma pessoa que você quer muito bem, que você teve um relacionamento muito bom, que você sabe que você quer ajudar ela e ela quer ser ajudada. Só, eu tô te mandando embora por causa disso, até para que, quem sabe, no próximo emprego, ela consiga melhorar. Né? Mas caso contrário, não tem necessidade. Tudo que você fala na hora de uma demissão, dependendo como foi, você tá se preparando para ter um problema trabalhista depois. Exato. Hoje, gente, eles já sabem normalmente quando vai ter o desligamento. Aí ele já põe pra gravar o celular. Então, assim, não adianta. Tem situações que não tem porquê. Eu entendo que, às vezes, no calor da emoção, você não consegue prova, uma demissão por sua causa, você vai demitir sem, e aí você quer falar. Mas não tem sentido. Porque aí vai pro dano moral, né? Exato. Dependendo do que você falar e como você falar, ela pode processar depois. Pode processar e ganha, infelizmente. Mesmo que não tenha outra pessoa em sala, seja só você e ela. Né? Porque hoje é permitido, né? A interceptação, assim, quando você mesmo grava e participa da conversa, quando você está participando então... isso é uma informação legal. Eu penso que eu já falei no outro podcast. Desde que você esteja participando da conversa, você pode gravar a qualquer momento. Sei lá, de repente eu vou fazer uma reunião com um colaborador, deixa o meu celular gravando. Não tem nada de ilegal nisso. Aí eu vou fazer uma reunião com um cliente meu, deixa gravando, porque você está participando. O que eu não posso é, de repente, tá a Maíra, né, e a Ana conversando e eu gravar a conversa delas. Isso eu não posso. Agora, desde que eu esteja participando, não tem problema. Sim, né? A gente sempre fala, até nesses casos de demissão, a gente também gravar, porque a gente não sabe o que vai ser usado, né, futuramente. Tá? Então é complexo. Quem já trabalhou pra mim, se estiver assistindo isso agora, eu gravei essa demissão. Tá? Todas. Eu gravo, e gravo mesmo, sem dó. E gravo e depois arquivo numa pasta que só eu tenho acesso na nuvem. As gravações de demissão. Porque se lá na frente essa pessoa fala assim, na hora da demissão ele me humilhou. É a palavra dela contra a minha. O juiz pode não dar ganho de causa? Pode, mas ele também pode. Sei lá, de repente traz uma testemunha que já trabalhou na empresa, que era a conduta do empregador. Sim, aí já era. Aí se você tem uma gravação, acabou. Sim. Então, não, tudo bem. Então vamos ouvir a demissão. Se realmente eu humilhei. Então, empregadores, façam isso. Gravem as demissões. Nem que seja em áudio, mas grava. É importante. Sim. Tá, vamos lá. Vamos pegar mais alguns pontos espinhosos. Deixa eu só lembrar de um caso que eu falei pra vocês. Eu tive o caso de um colaborador que, gente, e assim, nada de maldade dele, mas aconteceu. Ele estava usando um computador da empresa e ele instalou um software novo, uma versão nova de um software. A gente tinha uma versão paga daquele software antiga que a gente utilizava para trabalhar. E ele resolveu testar uma versão nova para depois me sugerir a compra dessa versão. E ele baixou a última versão, naquilo que a gente chama de trial, que é os 30 dias de uso, só que passou os 30 dias. Só que eu falo que aí teve uma malandragem da empresa, né? Pena que eu não posso falar o nome da empresa. Teve uma malandragem aí. Passou os 30 dias, eles não bloquearam o software. Ele continuou funcionando. E ele um dia abriu esse software, depois dos 30 dias, o software estava funcionando. Ele só abriu. Só que quando abriu, o software mandou uma mensagem para o fabricante que estava sendo utilizado fora do período de trial. E eles capturaram a informação do endereço IP, do MAC address, que é o endereço da placa de rede do computador, o nome que ele usava para logar no computador. Eles capturaram uma série de informações daquele computador e dispararam para o fabricante daquele software.
E aí, no dia seguinte, um representante da empresa ligou lá. Eu gostaria de falar com fulano, direto, já sabia quem era a pessoa. E aí ele não sabia do que se tratava. Falou, olha, você é fulano, você utiliza um computador tal? Ele falou, por quê? Ele falou, porque você está utilizando indevidamente um determinado software fora do período de experiência. E agora, ou você compra a versão original ou nós vamos processar vocês. O problema é que ele não ia processar o meu colaborador, ele ia processar a empresa. Porque ele, na hora que ele se cadastrou, ele cadastrou com os dados da empresa também. E aí, só para vocês entenderem a gravidade disso. Aí você permite que o seu colaborador pegue um computador da empresa e instale um Office pirata, um Corel pirata, um AutoCAD. Isso, AutoCAD. Nossa, esse assunto é uma delícia. Sim. Esse assunto é uma delícia. Estou com vários porque agora. eu devo conhecer pelo menos uns 50 arquitetos que usam AutoCAD pirata. Aí você contrata o seu colaborador, ele instala um AutoCAD pirata, um Office pirata, um Corel pirata, né? O Adobe, Photoshop e tudo mais, tudo pirata. Aí você fala, não, mas foi ele que instalou. Se ele instalou no computador da empresa... Gente, e hoje tem feito. A gente recebeu hoje, inclusive, de Sério? manhã. Inclusive, nos bastidores eu te conto, porque é um cliente G. Olha, que dor de cabeça. Porque ele usava também um determinado produto também, que muita gente utiliza. Usa pirata. E que você fala, quando... Eu nunca achei que algum dia isso realmente chegaria. E está sendo agora, né? Por enquanto tá extrajudicial. Mas eu até cheguei a puxar ali no Reclame Aqui. Eles estão cobrando valores de 25 mil, 30 mil. Eu paguei 25 mil nesse software. Eu tive que comprar. Meu Deus. A gente discutiu 3 meses, colocou um advogado na parada. A gente queria se defender porque não foi usado. E eu já tinha uma licença original da versão antiga, mas eu tinha. Exatamente. Aí brigamos. Aí na reta final, meu advogado falou assim, Rony, você tem duas opções. Você pode deixar esse negócio ir para a instância judicial e deixar o juiz decidir. Só que se você der azar, se eu não me engano, a lei de pirataria é um número de vezes o valor do produto original. E o produto original custa 25. Sei lá, 10, 12 vezes. Tem um número, não lembro o número. Mas assim, se eu fosse pro final e o juiz desse ganho de causa para eles, talvez eu teria que pagar 250 para a empresa e não 25. Então assim, na reta final, aí eu falei... Fui lá e comprei. Caramba. Paguei, cara, 25 mil. Nossa. E eu literalmente perdi, porque eu não precisava daquela licença naquele momento. Mas foi legal que um tempo depois eu contratei outro programador e aí aquela licença foi utilizada. Mas nesse caso que você está falando, é uma prática comum eles autuarem sem saber se a pessoa usa. Eu já sei dessa história. Sim, Então, eles mandam o mesmo comunicado para uma vários. série de escritórios daquela atividade. Fala assim, ó, foi detectado que você está utilizando uma versão pirata do produto tal. Mas ele não fala a versão do produto, nem o MAC address do computador, nem nada. Então, na verdade, eles jogam uma isca, aquele que morder primeiro, eles levam. Sim. Exatamente. Tá E passando tem por vários, isso tá agora. passando. E não, fazia um tempo que não tava, ou não sei se foi agora o setor também, porque Reclama Aqui tem de uma empresa específica, assim, de ano passado pra cá, trocentas reclamações, justamente de valores absurdos também. Sim. E tanto gente que nunca usou, quanto gente que usou, e muitas vezes acaba tendo que fazer o pagamento, porque pelo medo ali também de uma possível ação. Porque vai que vai pra justiça e você Sim, perde. Aí, o que a gente fez quando aconteceu isso? Foi um produto de desenvolvimento, de programação. Aí a gente rodou um comunicado interno que seria proibido a instalação de qualquer software sem a nossa anuência. Então, teria que ter uma anuência nossa antes de instalar qualquer software. E que, se fosse pirata, o colaborador seria responsabilizado por isso e tal. A gente formatou as máquinas, instalou só os produtos que tinha que instalar. E eu comprei uma versão que dá direito a várias licenças daqueles produtos que todo mundo tem. Sim. Office, Word, Excel e tal, PowerPoint. Aí eu comprei lá 6 licenças, tá? Aí é uma dica, tá? Um dos produtos caros que a gente precisava era um Corel. E o Corel é muito caro no Brasil, a licença dele. Eu comprei nos Estados Unidos um CD original na Amazon. Mandei despachar de lá para cá e utilizei a licença. E é tudo válido porque é mundial, a licença é mundial. Sim. Mas nesse momento que a gente fez? A gente regularizou toda a empresa depois desses 25 mil. E hoje é proibido. Então, mas eu precisava do Excel. Uso o Google Planilhas e pronto. E a pergunta que não quer calar, o que você fez com o colaborador? Não, ele ficou. Ele ficou? E assim, zero maldade da parte dele. Sim, zero. Não foi assim, foi zero maldade. Ele literalmente estava testando um produto novo. Mas, enfim,
caímos. Sim. Não tinha jeito. Então, assim, eu já passei por isso. Ônus do negócio. Não Ônus tem do como, negócio. exato, não tem como blindar 100%. Você tem algum outro caso aí que você quer contar, né? Mais ou menos nessa mesma linha aí, Não, acho que nesses agora é desses valores ali, principalmente de software que tá vindo aí bastante. Então tem que cuidar o que tá sendo baixado aí. Aí hoje a maioria dos softwares foram pra nuvem, você paga uma pequena mensalidade, você resolve vários problemas. Até lembrei de um caso que quando você começou a falar, eu acabei esquecendo depois, mas que a gente fez de carregar o celular no computador da empresa. E aí baixou fotos e eram fotos inapropriadas. Uau! Sim! Então, assim, acontece também. Então, a gente até... Sempre que fizer esse documento, a gente até alterou o nosso para poder evitar até carregador, né? Então, tá até carregamento, porque ele acabou fazendo... Direto na USB, por exemplo. Fez e baixou no computador da empresa fotos, né? Que não eram permitidas ter ali em qualquer computador. Então, deu algum problema ali também. Então, a gente agora até tava fazendo... Então, sempre... É isso, né? No dia a dia. Então, sempre adequar também esses termos e evitar, né? Ter essa comunicação de proibir. Isso é blindagem jurídica, gente. É isso que a gente tá falando desde o início. É você estar preparado, né? Pra evitar esse tipo de situação depois. Então, se você tá bem documentado, se o seu contrato de trabalho tá bem escrito, se o regimento interno tá bem escrito e consciência de todo mundo, né? Se toda vez que você dá uma advertência, alguma coisa, você escreve, põe o colaborador para ter a ciência, né? Não é que você não vai perder na Justiça do Trabalho. Às vezes você perde. Mas a chance de você ganhar é muito maior quando tá tudo muito bem documentado. Sim, e às vezes até a chance de não ter ação, porque o próprio colaborador sabe. Eu até falo, tem uma empresa que eu entro e quando eu sento, teve uma que eu só mostrei um vídeo do cara da oficina mostrando que o carro tava, né? Ele tinha passado um buraco e tinha acontecido alguns prejuízos. Na hora o colaborador já falou, não fui eu mesmo. Fui eu, pronto. vamos parcelar, como que você consegue parcelar pra gente fazer? Então, assim... E nesses casos, se você estivesse gravando, já tava a prova ali, se ele não fosse escrever nada. Então, assim, a parte da cultura, a gente começa aquilo a virar culturalmente, né, dentro da empresa, de que a empresa tem normas, a empresa tem regras, o que eu fizer, eu vou ser responsabilizado por aquilo dentro, obviamente, da legislação, do que é permitido. Legal. Então, isso é muito legal, porque a gente muda a cultura. Agora, vou entrar no outro assunto bem legal, a gente ainda tem alguns minutinhos, banco de horas. Horas extras e banco de horas. A Maíra gravou uma aula sobre blindagem jurídica, que vai estar na plataforma do GEM em breve. E ela entrou nesse assunto e já foi assunto de reunião de liderança segunda-feira lá na empresa. Olha! Mas eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Lá na minha empresa, né, em uma delas, a gente tem banco de horas. Então, o colaborador, se ele fizer, sei lá, alguns minutinhos a mais hoje, isso vai pro banco de horas, aí, sei lá, vai acumulando, chega lá num dia, ele pede para faltar num sábado, a gente faz um acordo e aí abate ali 4 horas do sábado que ele deveria trabalhar e tal. Então, assim... Quando a gente fez, eu não sei como que tá isso hoje, porque mudou muito essa questão de sindicato, com sindicato, sem sindicato, mas enfim, quando a gente fez, né, a gente contratou um advogado que fez pra gente ali o termo de banco de horas, né, fez uma reunião, explicou pra todo mundo assinou a ciência e a gente não precisou homologar no sindicato na época que a gente fez essa questão do banco de horas. Então, fala um pouquinho sobre o banco de horas, quando tem que homologar no sindicato, quando não tem, o que você pode fazer com o banco de horas, o que você não pode fazer com o banco de horas. Tá, vamos lá. É legal quando a gente fala toda essa vez de extra jornada, a gente tem 3 tipos para poder trabalhar dentro da jornada. Primeiro é a compensação. A compensação é o colaborador, por exemplo, numa sexta-feira ele trabalhou um pouco a mais, 1 hora a mais, na segunda-feira a gente vai dar essa compensação. Então ela foi dentro daquele mês. A compensação a gente fala que é um acordo tácito, ele não precisa ser escrito. Não precisa? Não precisa, só que obrigatoriamente a compensação tem que ser dentro do mês da hora extra realizada. Então a gente não pode extrapolar ou fazer um banco. Ficar acumulando. Exato. Agora, se a gente quer acumular e a gente não tem condição de dar dentro daquele mês, aí a gente entra pro banco de horas, que é como se fosse um banco mesmo. O banco, ele vai ter horas positivas e horas negativas, e aquilo vai acreditando, e no final de determinado período a gente vê quanto tá, se dá para poder, ou se tem horas negativas ou positivas, como a gente pode, né, anular ou pode limitar essa questão do banco. O banco, a gente tem 2 formas. Ele tem um banco semestral, 6 meses, ou ele tem um banco anual. A CLT agora não permite mais a gente ter o banco anual dentro de uma empresa sem a autorização do sindicato. Do sindicato, mas então, o semestral pode. O semestral pode. Então, o banco anual, ele só é permitido por acordo coletivo ou convenção coletiva. Beleza. Acordo coletivo é quando a gente tem a empresa e ela negocia com o sindicato dos empregados. E agora, a convenção coletiva é quando tem 2 sindicatos envolvendo. Então, o sindicato dos empregadores e o sindicato dos empregados. Então, vai ser 2 sindicatos trabalhando. Mas, anualmente, sempre vai haver pelo menos um sindicato
sindicato do empregado tem que ter. Agora, se a gente Nesse não caso, tem... vai pro semestral. Exato. Se for mexer com sindicatos é um pouco mais complicado, eu gente. sei bem disso. Mas não vou nem falar pra não dar problema pra mim depois. Essa parte da negociação coletiva, ela é bem complexa. Vai pro semestral. Então, o semestral que a gente sempre autoriza, assim, sempre recomenda isso para as empresas, e o semestral ele tem que ser obrigatoriamente escrito. É diferente da compensação, que a gente pode ter um acordo tácito. O banco de horas semestral ele tem que ser escrito. Então, como o Rony falou, ele contratou, a gente fez ali, né, toda uma conscientização com os empregados, eles assinaram aquilo e aquilo tem validade. E como que é o banco de horas, que é muito legal? Porque que eu sempre recomendo do que pagar a hora extra. A hora extra, se o colaborador trabalhou além da jornada, né, ali das 8 horas, trabalhou, por exemplo, 9 horas, vai pagar 1 hora mais 50%. Se ele trabalhou num domingo ou feriado, vai pagar o dobro daquela hora. Agora, o banco de horas, ele não vai em dobro, a gente fala que é 1 para 1. Então, por exemplo, se ele trabalhou... Isso eu não sabia. Aí, ó. Foi isso que foi para a grande liderança. Hoje eu não vou mexer para não gerar um dissabor entre o time. Sim. Mas, por exemplo, se eles trabalham no feriado, a gente dá dobrado. 2 A horas gente dá 16 horas no banco, por exemplo. Não, igual amanhã precisa. é feriado local aqui, estadual. O time tem que trabalhar porque a gente atende o Brasil inteiro. Então, quem trabalhar amanhã vai estar ganhando 16 horas, 2 dias. Só que quando eu... você vê, olha que interessante. Eu sou empresário há 24 anos, eu não sabia dessa informação. A Maíra no curso falou, é 1 para 1. Eu falei, não é possível. Como assim? Eu tô fazendo errado. Podia fazer de jeito melhor. Mas ele é 1 para 1. É 1 para 1. A gente pode utilizar, e por isso que as empresas utilizam tanto o banco de horas, né? Se a gente tem essa orientação, porque é muito mais barato. Agora, deu-se 6 meses, por exemplo, e óbvio que todas essas horas elas vão estar contabilizadas ali dentro. E o funcionário trabalhou muito a mais. Muito a mais. Ou então passou 6 meses, a gente não conseguiu dar a folga, por exemplo, pra ele. Tá. Né? Porque a validade é 6 meses. Passou 6 meses, zero. Aí tem que né? pagar ele. A gente tem que puxar o extrato e ver o que tem, o que tá faltando, por exemplo, ou o que tá sobrando. Se tá sobrando, a gente paga, aí a gente paga na proporção correta. Aí a gente paga 50% ou 100%. Beleza. Então, geralmente, a gente utiliza... Nossa, mas aí teria que fazer dá um trabalho. como se fosse um extrato de banco. Isso. Essa aqui ele compensou tal dia, essa ele compensou... A gente normalmente aí sempre recomenda alguns softwares especializados para isso. Então, normalmente, software de ponto eu sempre analiso como é o banco de horas dele. Porque o banco de horas vai ser o que vai ajudar a gente. Ou ele pode dar muita dor de cabeça, ou ele pode facilitar. Então, normalmente, alguns que eu recomendo, já trabalhei, ele dá o extrato do banco de horas. Então, ele dá o extrato para poder saber que dia, tipo, aquela o dia hora... que compensou, o dia que fez, o dia que compensou e o saldo dia a dia. Sim, e não só o saldo, se quando ele fez aquele extra, ele era 50 ou 100, se fosse a gente pagar. Porque assim, não é porque a gente usa o banco de horas que a gente não paga. A gente não precisa, se a gente quiser fazer a opção por pagar, tudo bem. Não é que vai anular uma opção ou outra, entendeu? Ele só vai garantir se a gente quiser dar compensação. Então, sempre é importante. Se deu 6 meses e ficou horas positivas, a gente tem que pagar. Agora, se ficou horas negativas, a gente não pode cobrar do colaborador. Não pode descontar. Não pode descontar. Então, sempre isso é importante. A gente não desconta, tá? Hora negativa deu 6 meses, a gente entende que foi responsabilidade da empresa de não ter feito ali esse cuidado ali, né? Dele não ter trabalhado o suficiente que ele precisava trabalhar. Agora passou, entende que a empresa tem que pagar, né? O direito do trabalho sempre pesa pro empregado, não tem pra onde correr. Agora, se o colaborador, sei lá, ele fala assim, sábado você não precisa vir, não vai ter expediente, a gente não vou precisar do teu serviço. O colaborador, ao fazer isso, ele pode pôr essas 4 horas no banco de horas. Ou por ele ter autorizado o colaborador, falar, não, você não precisa vir sábado, não tem serviço para você, ele não poderia pôr essas 4 horas no banco. Ele pode. Por isso que eu gosto tanto do banco, o ponto facultativo. Por exemplo, a gente tem um feriado na quinta, a empresa já ia fechar na sexta, ou então ela já ia dar uma folga, e aí ia ponto facultativo. O que a gente pode fazer? A gente pode jogar um banco de horas ali. Põe tudo no banco. Põe o banco de horas. Fala, não, exato, fala, a empresa, né? O pessoal, a gente não vai abrir. Vai pro banco. A gente vai pro banco esse tempo. Eles não vão questionar ali na hora, pelo contrário. Então, eu sempre falo, o banco de horas, ele é ótimo para ponto facultativo. A empresa, ela já tem o costume de fazer pontes, né? Em datas que não eram obrigatoriamente precisarem ser fechadas, a gente joga um banco. Ou então, férias, por exemplo. Mas ele quer sair um tempo a mais. Normalmente, é difícil hoje um colaborador que tira 30 dias direto. Sim. Sempre a gente faz parcelamento e hoje a CLT permite até fazer 3 parcelamentos, desde né? que o primeiro não seja menor menos de 14 dias, depois os outros 2 não pode ser menor que 5 dias. Então, a gente pode jogar o banco ali. Então, deu 14, mas ele quer tirar 20. Vamos jogar esses 4, 5 dias, 6 dias por banco de horas. Por exemplo, sei lá, os primeiros dias ele vai pro banco, depois começa as férias dele. Exato. E é legal que o banco de horas também, a compensação, ele é a mesma forma das férias. As férias, quem decide é o empregador. O banco de horas, quem decide é o empregador. Olha aí, gente, que então, legal isso é muito importante. Eu sempre o empregado pode falar assim, eu quero faltar sábado, a empresa é obrigada a me dar, não é já isso? trabalhei a mais, então eu tenho um dia de folga, eu vou faltar o tal dia. Eu sempre oriento muito até os colaboradores na reunião de assinatura
assinatura do documento. Legal. Para eles terem essa ciência que não é assim que funciona. Tem que ser comunicado. Muitas vezes a gente até coloca um aviso, a gente coloca 24 horas, 48 horas de comunicação por parte até da empresa, para poder se organizar. E dele também, normalmente, se não me engano, hoje está com prazo de 5 dias úteis para ele comunicar a empresa que ele quer aquele dia. E aí a empresa tem 48 horas para responder. Então, eu sempre deixo para poder ficar bom para os dois lados, né? Ele comunica o dia que ele quer e a empresa tem um período para poder responder aquilo. Fica mais organizado. Tem alguns, não sei se você sabe dessa informação, tem algum setor que, mesmo sendo um banco de horas semestral, ele precisa passar por uma negociação de sindicato? Tem alguns setores que é assim ou não? Não tipo, precisa. Sei lá, supermercado, metalúrgica. Ele precisaria ter uma negociação com o sindicato se ele for fazer o semestral também? Ou, nesse caso, a lei permite que ele faça? A lei permite, só que tem algumas categorias, por exemplo, até a Convenção Coletiva do Transporte, não lembro agora se é Mato Grosso do Sul ou especialmente Dourados. Ele fala que mesmo se a empresa tenha banco de horas, não pode ficar mais de 3 meses sem tirar folga. Então, assim, se tiver alguma regra específica, aí não. A gente tem que respeitar a convenção, principalmente se de repente, o mercado que trabalha de segunda a segunda. Aí você não pode pegar o colaborador e colocar ele para trabalhar todo domingo durante 3, 4 meses. Exato, até porque isso até a lei proíbe. A gente não pode, a gente tem que ter DSR obrigatoriamente com máximo de 8 dias. Então, no 8º dia, ele obrigatoriamente tem que usufruir. Um DSR descanso semanal remunerado. Não precisa ser, teoricamente, no domingo. A gente pode ter um DSR, um descanso semanal remunerado numa segunda, numa terça, mas a gente até, uma vez por mês, tem que conciliar obrigatoriamente com o domingo. Então, tem que uma vez por mês. Então, tem essas regrinhas assim. Então, a gente, se for uma categoria diferenciada, igual o motorista ele porque ele tem lei própria, além da CLT, a gente determina essas situações conforme a convenção coletiva. Beleza, deixa eu só pegar uma água. Sim, eu também aceito. Senão essa tosse aqui não passa. Tá. Ó, vamos lá, gente. Eu penso que tem alguns pontos que a gente consegue trabalhar nesses últimos 20 minutinhos que a gente tem aqui de gravação. E banco de horas, ok, eu penso que já está muito bem explicada a questão do banco de horas. Hora extra, que é um outro problema que muita gente tem, em relação a pagamento de hora extra, ou querer que o colaborador trabalhe muito mais do que deveria. Sim. Então, também, isso é algo que a gente precisa cuidar. Eu cheguei já a desenvolver software de ponta eletrônica. Olha só. Eu atendia indústrias frigoríficas. Na década ali no 2004, 2005, a gente atendia indústrias frigoríficas até entrar a portaria 1510. Aí ela deixou muito complexo pra gente o controle, a gente desistiu dessa área. Inclusive, o software que a gente controla o ponto hoje é nosso. Ai, que legal. Só que assim, não tá adaptado do jeito que eu queria, então não vendo pra ninguém. Sim. Mas, por exemplo, às vezes o empregador, ele quer que o colaborador fique 3 horas a mais, 4 horas a mais, porque naquela função a gente precisa resolver uma situação hoje. Existe um limite perante a lei. Sim, a gente fala que são 8 horas diárias, mais 2 horas extras. Então, e aí a gente sempre tem que lembrar que a jornada extra é jornada excepcional. Então, ela tem que ser por algum motivo excepcional. Você começa a dar hora extra todo dia, pode inclusive desconfigurar um banco de horas. Tem situações de jurisprudência que fala que não é a hora extra habitual. Então, todos os dias ele não trabalha 8, trabalha 10, por exemplo. A gente pode, foi acumulando pro banco. E aí a gente pode desconfigurar um banco de horas, tem que ser feito o pagamento. E aí tem, inclusive, possibilidade de ter multa, porque a gente está passando ali a condição, né, de saúde mental do trabalhador. Então, pode ter até indenização também nesse sentido. Então, a questão da hora, eu sempre também é legal pontuar que tem que olhar a convenção coletiva. A gente até passou um pouco por cima, assim, não querendo falar mais. A convenção coletiva, ela é muito importante, porque tem situações, por exemplo, salvo engano, é do farmacêutico, que a hora dele, a hora extra normal, que seria 50, é 70. É diferente. E a hora extra dele, a hora do dobro, ao invés de ser 100, é 110. Mas por causa de uma convenção. Por causa de uma convenção. E aí as empresas têm que seguir. Todas as empresas daquele ramo, independente se você assinou ou não a convenção, se você participou da negociação. E a convenção ela é estadual? Então, federal? nesse caso é federal. Nesse caso, a convenção... Não, a convenção ela é estadual. Estadual. Mato Grosso do Sul. São os funcionários... A gente normalmente tem ali o artigo 1 de toda a convenção é a abrangência. Então, lá a gente vai ver as cidades que estão alocadas, qual que é o profissional específico. Então, assim, sempre analisar. Principalmente se a gente tem essas categorias diferenciadas. Motorista, farmacêutico, biomédico, até trabalhador rural também. O sindicato hoje aqui é muito forte, né? O sindicato rural é bastante forte. Então, sempre analisar. Por isso, talvez, é interessante a gente pensar em colocar um advogado respondendo pela empresa numa mesa de negociação. Porque, justamente, por o empresário já ter esse preconceito do sindicato... Não sei por que a gente tem esse preconceito com o sindicato. Mas, geralmente, uma negociação coletiva, ela só tem o sindicato do empregado. Então, óbvio, são negociações coletivas extremamente abusivas, assim, nesse sentido de não ouvir o outro lado. Por isso que é muito importante, inclusive, eu participo de 2 negociações coletivas pelas empresas, que elas
elas pagam pra eu estar lá, justamente porque começou a ficar muito puxada a convenção. Então, mas aí você pode, na hora da convenção, você tem voz? Sim, tem a fala? gente tem voz, a gente tem fala, a gente está representando determinada empresa, a gente está pela parte do sindicato, né, dos empregadores. Tá bom, do isso, sindicato a gente dos normalmente a gente faz uma empregadores. reunião antes, faz essa sindicalização da empresa, que aí essa empresa tem que sindicalizar. Tem que estar sindicalizada Tem que estar também. sindicalizada pra gente poder responder. Mas aí eu vou como advogado representante, tanto da empresa quanto do sindicato, e normalmente vai os advogados também do sindicato. E ali a gente consegue ter mais força para poder ter essa negociação. Então é muito legal. É um trabalho muito... Eu gosto muito, só é muito complexo ali, né? Aí entra um ponto, gente, que eu falo muito para os meus alunos, né? A gente tem mania, enquanto empregador, enquanto empresários, de só olhar para aquilo que a gente é especialista. Sei lá, no meu caso, né? Hoje não mais, mas quando eu comecei a minha primeira empresa, 24 anos atrás, eu era um programador. Então, eu só queria saber de coisas técnicas nos primeiros anos. Só que aí você tem um negócio, você está sobre leis, né? Você muitas vezes confia demais em prestadores de serviço, sei lá. Tem gente que coloca toda a confiança da documentação da empresa dele na mão de um contador. É isso que eu ia falar. E às vezes o contador nem tem conhecimento jurídico, ou ele te coloca num balaio, desculpe o termo, te coloca num balaio, faz tudo igual para todo mundo, é igual aquele bendito do contrato, né, de sócios, né? Do contrato social, que é sempre o mesmo, que aí ele pega um modelo e manda para todo mundo. E aí você não se preocupa em ler, estudar, entender. Então, esse é um ponto que eu posso dizer que eu sempre tive um cuidado muito grande. Então, assim, todos os meus contratos com os meus clientes, porque todos os meus clientes têm contrato. Não existe a mínima possibilidade de eu ter um cliente sem contrato. E a gente já falou sobre isso. E eu penso que foi numa das lives que a gente fez. Né? Puxa, você vai pagar um advogado para fazer esse contrato? Eu vou pagar um advogado para fazer esse contrato. Mas você está lendo? Você tirou dúvida? Você verificou se aquilo que ele fez está correto? O contador te mandou. Você levou para um advogado revisar o que o contador te mandou? Mas aí o contador falou que tem que ver a questão da convenção trabalhista. Mas eu já tive casos de um escritório que me atendia no passado, de eu mandar uma pergunta, e quando ele responder, eu falar para minha sócia, eu acho que tá errado. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu já li em algum lugar que não é assim. Aí eu fui pra internet, escarafunchei, encontrei e mandei para eles. A gente se confundiu. Se eu não tô antenado do que tá acontecendo, eu compro aquilo e faço do jeito que eles mandaram fazer e tá tudo certo. Então, é importante o gestor, a gestora, ter conhecimentos mínimos da questão da justiça do trabalho, da questão de LGPD, né, da questão do direito empresarial, quando envolve contrato entre a sua empresa e outras empresas. Saúde e segurança do trabalho, gente. O que a gente mais vê também, a gente até fala um pouco disso sobre na aula que a gente gravou de complexo remuneratório, porque o que a gente mais vê é quando faz lá contrato, engenheiro do trabalho, médico do trabalho, para poder fazer os documentos que precisam, PCMSO, LTCAT, PGRO. Que agora entrou o E-Social, você tem hoje, que ter um contrato com alguém todo mês. Sim, hoje é obrigatório, isso, né, independente do tamanho da empresa. Tem algumas regras ali, nas empresas não precisa de determinados laudos, mas enfim. E aí que muitas vezes, por exemplo, a gente até comentou, a questão da limpeza de banheiros. Se a empresa ela tem um alto fluxo de pessoas que acessam aquele banheiro, a funcionária que limpa ou o funcionário que limpa, ele tem que receber adicional de insalubridade. Só que isso não está ainda em nenhuma NR, né? O que a gente usa de parâmetro é a NR 15, que fala sobre adicional de insalubridade, quando a gente trabalha ali com agentes tóxicos, né? Quando a gente trabalha com alguns produtos químicos. Só que assim, não tem lá, porque hoje a gente fala que toda vez que recebe um adicional de insalubridade, tem que estar numa NR. Então, por exemplo, trabalhador em altura, NR 35. Então, a gente sempre tem que estar algo relacionado. NR, para quem não sabe, é uma norma regulamentadora. Isso. Né? E vai justamente gerir essa questão da saúde do trabalho, né? E aí, já tive situações, por exemplo, de quando vim no LTCAT, nos documentos, o engenheiro não se atentar. E aí, como não tem uma NR específica para limpeza de banheiro, inclusive tem um projeto de lei para poder ser aprovado, que já está, que é para quando ele estiver acima de 30 pessoas de uso. Eles vão pôr um parâmetro. Vão pôr. Aí, porque hoje não tem, e é o grande problema da justiça do trabalho. Então, vai ter um projeto, já tem um projeto de lei, né, que é 30 pessoas. Mas, enfim, o engenheiro não tem uma NR, ele não utiliza. Então, normalmente, vem como se não tivesse insalubridade. E o que mais tem é receber, quer ver, banheiro de shopping. Nossa, eu trabalhei
um tempo numa empresa que era um shopping de São Paulo. O que mais tinha toda semana era ação. Ação trabalhista de insalubridade. Adicional de insalubridade. E vai para o adicional de quadro, porque o adicional de insalubridade a gente tem percentuais. E geralmente depois que a pessoa sai, que ela vai pedir. Óbvio, porque ela vai pedir todo o retroativo, enfim, e aí, acerto, 5 anos para trás, entendeu? E aí não é valores baratos. A gente tem 10, 20, 30% de pagamento de adicional de insalubridade. Então, grau mínimo, médio e máximo. E normalmente o banheiro dá grau máximo. Então, é 40%. Uau! Então, assim, 40% de adicional sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo. E não sobre o salário que a pessoa recebe, né? O salário base é adicional de periculosidade. Tá aí bom. O salário base tem uma forma... policiais, altura e coisas do tipo. Que trabalha, por exemplo, posto e não estão com inflamáveis e tudo mais. Então, sempre é importante, isso que o Rony falou, não estar contente com o mínimo, né? E pelo menos pesquisar, porque o mínimo ali de conversa... Outra coisa também, quem tem motoristas, motoboys dentro ali, né, do quadro de carreiras da sua empresa. A gente tem também, nesse caso, é um artigo da CLT, agora eu não vou lembrar de cabeça, que fala que todo motoboy, né, ele precisa receber automaticamente adicional de periculosidade. 30%. Uau! Todo. Por isso que é tão comum hoje a gente fazer terceirização, inclusive, dessas atividades, né? Mas é obrigatório, adicional de periculosidade. Tem que receber. Se tem um motorista, né, que utiliza moto, tem que pagar. Só que já tem agora várias jurisprudências falando que não é necessário. Então, assim, por isso que é importante. Óbvio que aí, nesse caso, é importante a gente estar respaldado por uma ação, normalmente, do sindicato. Olha, a gente voltando a falar do sindicato. Mas hoje tem muitos sindicatos, ou federações, ou confederações, que aí quando já é, né, nível federal mesmo, que ele já entrou com uma ação pedindo um reconhecimento adicional de periculosidade. Ou então você paga pra ver. Né? Você espera vir uma ação, não paga. Se vir ação, pega um advogado muito bem atualizado, porque isso é novo. Porque ele vai pôr a jurisprudência também na defesa, né? Se eu não me engano, foi uma alteração agora, 21, 22 no máximo. Não passou disso, assim, que a gente teve esse entendimento contrário. Tem um embasamento do porquê parou de ser adicional de periculosidade. Então, foi algo que foi tirado. E, normalmente, é automático. Periculosidade, pessoal que trabalha em combustível, que trabalha em moto, tem que receber. Outra questão também, a gente teve uma questão agora até de uma empresa na parte do agronegócio, que a gente dá consultoria e assessoria, que todos os motoristas estavam recebendo adicional de periculosidade. Eu falei, ué, mas por que isso? Aí diz que a contabilidade, tava entendendo? Contabilidade. Não é falando mal dos contadores, mas o contador ele tem que cuidar da parte fiscal, dos impostos. Sim, pra que me coloca algo a mais? Tradicional, todos os tipos desses adicionais que nós estamos falando, adicional de insalubridade, periculosidade, ele é natureza salarial. Então, 13º, férias, imposto, FGTS, tudo. Então, assim, como você coloca algo a mais, que é muito complexo. E por que ele entendia? Porque realmente tem um entendimento jurisprudencial de que caminhoneiros, eles recebem adicional de periculosidade se eles levam combustível. Lógico, aí no caso, porque ele tá levando algo inflamável. Agora ele tá carregando soja. Mas o pior é que que acontece, principalmente essas são 5 fazendas, esse grupo que eu atendo. 5 fazendas. Então, eles pegam, por exemplo, abastecem no lugar e levam para outro. Só que tem jurisprudência também, por isso que é tão importante a gente estudar e não parar de atualizar, que fala que somente é obrigatório o pagamento ser acima de 200 litros. Então, são aqueles realmente caminhões que levam, né? Aqueles que a gente vê até em estrada, né? Grandes. Agora, se é uma quantidade pequena, justamente por conta do agronegócio, que a gente leva de uma fazenda a outra, não tem por que pagar. E, ao mesmo tempo, também, o que a gente pode considerar? Se eu tenho sempre o mesmo motorista que faz esse transporte do combustível, eu posso pagar somente para esse motorista, a periculosidade. Sim. Agora, se todos os motoristas exercem isso, aí não teria o que fazer. Não teria o que fazer. Mas, assim, nesse caso, a gente conseguiu tirar o adicional de periculosidade porque não era devido. Pode ser que algum ainda questione na justiça porque é redução salarial. Só que aí a gente iria bater nessa parte de que estava sendo um pagamento errado. Mas ainda assim poderia pedir. Então, assim, o que a gente fez? Daqui pra frente, quem vai ser contratado não tem adicional de periculosidade. A gente tá estudando tirar de todo mundo agora. Mas, assim, quanto que ele já pagou? Não, e aí você não tem, né? Você não pega de volta mais. O piso hoje da convenção do motorista é 1928, 1929 ele tá. Então, assim, 30% disso, se ainda se paga fora do piso um pouco a mais, já é um valor já... R$600. Considerável todo mês. Fora 13º e férias. Sim, fora... Né, ele deve ter hoje 9, 8 motoristas. Então, assim, né, a gente reduziu bem a folha dele. Dava quase 3 colaboradores a mais só aí, pagando errado. Pagando errado. Então, assim, uma coisa que a gente fala bastante até nessa aula que a gente gravou de complexo remuneratório é justamente fazer esse raio-x. Então, quando a gente entra numa assessoria, a gente sempre faz esse trabalho. Vamos pegar
esses olerites. Vamos pegar essas convenções coletivas de cada categoria. Vamos ver cada funcionário. Tá correto, não tá correto? O que essa convenção tá prevista? O que esse olerite tá de forma certa ou não tá? Pra gente ver, porque aí, entrando já até um pouco em complexo remuneratório, que é legal a gente abordar também. Hoje tem várias formas da gente pagar um colaborador melhor sem gerar encargos trabalhistas, como, por exemplo, a premiação, que ficou tão famosa depois da reforma trabalhista. Óbvio que tudo tem que ser muito documentado, né? Tudo que é brecha no direito do trabalho, ele tem um problema. Então, tudo que a gente encontra brecha, a gente tem que trabalhar muito bem trabalhado. Então, a premiação, a gente paga um valor para um trabalho excepcional. E hoje entende-se que até esse trabalho excepcional, a gente pode considerar até o ponto correto. Então, se a gente tem uma empresa que tem muito problema, aí analisar cada caso a caso. Muito problema com o colaborador que chega no horário, né? Ninguém chega, bate ponto errado, tudo. A gente pode colocar uma premiação por bater o ponto de forma correta, dá R$200 no final do mês. Só que, assim, tudo isso tem que ser muito bem documentado. E aí, isso é uma forma de pagar a mais, sem gerar encargo, porque prêmio, ele é uma forma de remuneração que ele não gera. A única coisa que ele tem é imposto de renda, se passar da folha. Então, ele vai gerar o imposto de renda, mas, de resto, ele não vai ter 13º, e vai gerar também férias. Da parte do empregador. Sim, do empregado. Do empregado. Vai descontar tá, e aí, a gente já tá na reta final, só tem 5 minutinhos pra gente fechar. Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, porque você falou do prêmio, mas também tem os benefícios que a empresa às vezes coloca. Um cartão alimentação, de combustível, coisas do tipo. Né? Você pode pagar só para um colaborador de um determinado setor ou não? Essa questão do vale alimentação, não. A gente sempre fala, porque o vale alimentação não tem justificativa do porquê um setor tem direito e o setor não tem direito. A alimentação A alimentação. Agora, por exemplo, o prêmio, sim. Por exemplo, tem um setor, por exemplo, que a gente quer bater o setor de vendas. Não tem como colocar para o administrativo. Produção. Sim, então, assim, a gente, em regra, já entende-se que o vale transporte tem que ser para todo mundo. Já tem questão de equiparação salarial por isso. Não é equiparação salarial, não seria, porque não é... de alimentação. O de alimentação, porque tem que ser para todo setor. Entendi. O que a gente pode limitar é, por exemplo, o período de quando a gente vai dar. Então, o contrato de experiência não tem. Tá. Aí, depois do contrato de experiência, a gente vai fornecer. Muita gente usa plano de saúde para poder fazer isso. Mas aí tem que pagar para todo mundo. Mas para todo mundo. Igual plano de saúde. A gente não pode colocar plano de saúde para um setor e para outro, não. Agora, por exemplo, se for um vale combustível para um vendedor que trabalha na rua e com, sei lá, com veículo próprio, você vai dar um vale combustível para ele. Ou porque ele se desloca muito ou mora muito longe. Você pode pagar para a pessoa só? Pode. A gente tem vários tipos. Até na live até na aula fica um pouco mais fácil, né, essa estrutura, mas a gente tem essas bonificações de vale transporte, a gente tem o plano de saúde, que é outra situação, e a gente tem a ajuda de custo. Nesse caso, o combustível ele entraria numa ajuda de custo. Inclusive, a gente até falou colaboradores que a gente precisa que estejam maquiadas, né, ou que use determinada roupa, use um terno, use uma roupa social, a gente pode pagar um valor a mais dentro da ajuda. A única coisa que eu sempre pontuo, não deixe a ajuda de custo solta no olerite, só a ajuda de custo escrita. Porque entende-se aí que é uma forma de burlar. Maquiar, pagar mais sem pagar impostos. Então, a gente sempre orienta isso, até a contabilidade não traz isso padrão, então sempre tem que ser conversado com a contabilidade para poder trazer escrito. Ajuda transporte, ajuda gasolina. Maquiagem, ajuda roupa, enfim, ajuda cabelo. Vestimenta, enfim. A gente tem que colocar, tem que estar descrito de alguma forma para poder, na hora que bater o olho, entender do porquê que é aquilo. E é aquilo, a gente tenta trabalhar da melhor forma, mas se a intenção é burlar, é difícil. Igual comissão, que a gente já falou bastante. A comissão... Você quer pagar a comissão e não quer pagar imposto sobre a comissão. Sim, quer pagar a comissão como prêmio, gente. Pelo amor de Deus. Eu me desdobro todos os dias porque dessa porcaria desse prêmio, dessa comissão. Porque, olha, dá muita dor de cabeça. Aí você paga a comissão em percentual e põe no olerite. A pessoa ganha, sei lá, ela vendeu 10 mil, ela ganha 1.000. Ela vendeu 20 mil, ela ganha 2 mil. Isso não é prêmio, isso é comissão. Isso é comissão, é valor remunerado. A gente pode... flutuante ali, né? Então, assim, uma coisa é o prêmio, a gente pode colocar... R$100 se bater o ponto todo dia. R$200 se atingiu tal meta. Tantos reais se atingiu outra meta. Agora, tipo, 5% do faturamento. 5%, isso não é. Isso é comissão. Ou, inclusive, uma PLR a gente pode também pensar, né? Participação de lucro e resultado. Que aí é outra situação também, que também vai ser variável. Mas, assim, comissão. Eu nem falo. Comissão. Não tem pra onde fugir. Exatamente. Assim, o que eu oriento que dá pra poder fazer? Então, reduz o percentual da comissão e joga como bonificação uma parte, como premiação uma parte. Pra poder não diminuir o valor final daquele... né, empregado que já recebia aquilo e não pagar
tanto imposto. Tanto imposto. Mas fugir do imposto de comissão você não vai fugir. Não tem pra onde ir, né, nessa situação. Gente, se deixasse, a gente ia varar a noite. Eu tinha mais uns 5 conteúdos na cabeça, mas não dá. A gente já tá indo pra 2 horas de gravação, então a gente vai parar por aqui. A gente nem entrou no desligamento. A gente não falou de demissão. Eu ia falar agora que você contrata o vendedor, põe ele pra usar o carro particular e a moto dele particular. Aluguel de E aí você não paga nada, não documenta nada. Sim. A gente poderia falar daquele caso quando a pessoa se acidenta em deslocamento para a empresa, que é acidente de percurso, que é como se fosse acidente de trabalho. Tem um monte de tema bem legal que acontece no dia a dia, que a gente vê os empresários passando por isso e às vezes eles não sabem nem como resolver. Sim. Muitas vezes eles vão perguntar para a pessoa errada. Exato. Ou então faz aquele funcionário que você não registrou e agora você fala, poxa, assisti, né, a live, o que eu vou fazer? Vou registrar. O que eu faço com o período anterior? Tem outras várias também desdobramentos aí que a gente consegue trabalhar. Tem vários temas que a gente pode deixar aqui só como gostinho, que a gente pode gravar uma próxima, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de um tema que é bem legal, que na hora que você vai fazer o acerto da pessoa e você já faz um documento ali, você paga algo a mais. Homologação de acordo extrajudicial. Uma homologação de acordo extrajudicial para evitar de que ela entre na justiça depois. Enfim, você já paga alguma coisa a mais. Nossa, tem muita coisa muito legal. Você consegue fazer um termo de quitação total e revogável contrato de trabalho, gente. Imagina você deitar sabendo que aquela pessoa nunca mais vai poder acionar vocês na justiça. É o que a gente consegue com essa homologação. Óbvio é que tem vários, né, pormenores que a gente precisa trabalhar dentro dele. Mas infelizmente não vai dar certo. Fica para próximos episódios. Então vai lá, deixa o teu recado final pros gestores, pras gestoras que nos assistem, né? Nada contra os colaboradores, mas esse podcast é pros gestores, então é pro empresário, pra empresária. Deixa aí teu recado final. Como a gente falou, é um mundo de assuntos e quando a gente abre uma empresa, né, o Rony fala muito isso no curso, a gente abre no anseio de ser técnico, de ter o conhecimento daquele produto que a gente vai vender. Mas é um monte por trás de leis, de determinações, né, que a gente precisa para poder trabalhar da melhor forma. Então, a gente entende isso e por isso que é tão importante a gente jogar, né, por um profissional especializado para isso. Tanto a gente fazer auditorias dentro da relação de trabalho, raio-x, uma assessoria ou terceirizar alguns pontos que a gente pode ter na empresa que traz alguns problemas. Mas a ideia é que a gente conseguir trazer o máximo de conhecimento e qualquer dúvida vocês podem procurar a gente para poder, né, discorrer um pouquinho mais sobre esses assuntos. Para fechar, como foi a sua experiência com o método GEM? Foi incrível, eu falo, né, eu dei um pouquinho até no outro depoimento. A Els, inclusive, ela nasceu do método GEM. Então, foi com muitas conversas aí com o Rony que a gente viu um mercado muito importante, que é justamente trazer essa tranquilidade para o trabalhador, né? Desculpa, para o empresário. Porque a gente não tem conhecimento de tudo que a gente pode fazer, muita gente fica perdido, a gente não sabe para onde vai. Então, a ideia da Els é justamente ser essa casa do empresário. Então, o meu conhecimento com o GEM foi conseguir aplicar isso para outros empresários e também para minha empresa. Foi aí que a gente conseguiu trazer um trabalho muito mais profissional, muito mais sério. Eu entendi aonde a minha empresa estava. Eu até brinquei na primeira vez que eu fiz, que não era nem na fase, a gente tem as fases ali, as fases da empresa. Ela era neném, ela não estava nem andando, ela estava dando ali, talvez ficando sentada, assim, sabe, ali 5 meses, 6 meses no máximo. Então, hoje a gente vê uma perspectiva de crescimento muito maior, que foi graças ao método GEM e todo o apoio aí que teve, né, durante tanto do Rony quanto dos apoiadores também. Legal, show de bola. Muito obrigado, Maíra, por ter conseguido esse tempo pra gente bater esse papo aqui. Vai sair em breve e o curso também, em breve, já vai estar disponível na nossa plataforma. Quem é aluno nosso do Método GEM Online já tem acesso a esse curso, mas a gente também vai disponibilizar para outras pessoas. E, gente, procure um advogado de confiança que tenha esse tipo de conhecimento, né, para poder fazer essa blindagem jurídica na sua empresa. Você precisa, isso é muito importante. Rony, mas eu não posso ter um advogado e pagar por mês para ele, mas você pode pagar pontualmente para que ele faça um raio-x da sua empresa, não é? Sim. Faz um raio-x da sua empresa para ver aonde talvez tenha um gap ali, algo que pode te dar um problema e já te dá as orientações para que você organize o seu negócio, né? E eu não tenho nada contra a justiça do trabalho, nada, né? Mas durante muitos anos a visão que nós empregadores sempre tivemos é que a justiça do trabalho só olhava o lado do empregado, mas na verdade a culpa é nossa. Sim. A culpa é nossa porque a gente faz as coisas de qualquer jeito, não documenta da forma como deveria documentar, muitas vezes não segue a lei porque nem sabe qual é a lei. Então nós, empregadores, nós precisamos ter esses conhecimentos e para isso é importante você ter bons advogados, pessoas que entendem desse assunto, assim como a Maíra entende,
para poder te orientar, fazer o que precisa ser feito para que você coloque a tua empresa e tire, né, minimize o máximo o risco de você ter um possível problema trabalhista ali no futuro. Então, obrigado mais uma vez por estar conosco. Agradeço você que nos assistiu aqui até o final. Que Deus te abençoe sempre, se Ele assim nos permitir. Nos vemos no próximo episódio.